Bom dia a todos. Vamos começar aqui o nosso evento, explicar-vos aqui um bocadinho também a lógica, isto vai ter aqui uma dinâmica. Mas antes de mais, só para nos conhecermos um bocadinho melhor, porque aqui há caras novas, há pais que já estão aqui há muitos anos no projeto, é mais fácil, mas também para conhecerem-se uns aos outros, só dizerem o vosso nome, se são pais de quem, e qual é que é, numa palavra, o princípio educativo que para vocês é mais importante. Um princípio que vocês valorizam muito em casa e que se calhar é aquele que vocês mais trabalham ou que dão mais importância. Portanto, eu posso começar. Eu sou o Marcelo, sou responsável do projeto, sou pai da Alice, que não está aqui. E um dos princípios mais importantes para mim é o princípio da família. Agora, não sei, querem começar pelo lado esquerdo ou direito? É quem tiver mais confiança. Pode. Sou a Margarida, sou a mãe da Leonor. Pronto, então vamos lá explicar-vos aqui. Primeiro saber a vossa opinião. Este evento vai ser um bocadinho diferente do evento dos anos anteriores. Para os pais novos não é diferente, porque é o primeiro. Mas estamos aqui a pôr mais responsabilidade aqui nos pais. A nossa comunicação até na última mensagem foi mais direcionada para vocês. Também perceber aqui a nível de sensibilidade se algum de vocês sentiu que vem aqui a receber lições ou que não está aqui para ouvir como é que se educa com os filhos, porque não é essa a nossa intenção. Nós estamos aqui para vos ajudar, para vos dar novas perspectivas. Também explicar-vos como é que eu funciono. Eu sou o responsável do projeto e também a minha maneira de estar na vida. Eu nunca tive problemas em que me puxassem por mim ou que me dissessem as críticas e dissessem que podes fazer isto melhor. Gosto muito mais desse tipo de abordagem do que propriamente dizerem o que é que eu já estou a fazer bem. Portanto, estou muito à vontade com isso, não levo a peito. Eu tenho mais 3 irmãos, éramos 4. Muitas vezes o meu pai estava a puxar por mim ao jantar e estava a ter conversas assim um bocadinho mais duras. E a minha irmã Inês, por exemplo, chegava ao final e dizia: pá, como é que tu não ficas chateado com o pai, que ele está ali e diz aquilo, e está ali a carregar e tu no final estás na boa com ele? Porque o que eu ressignificava e o que eu percebi é que ele estava a perder tempo e estava ali a puxar por mim, no fundo. Aquela energia toda que ele estava a colocar. Se esquecemos depois um bocadinho aqui a forma, às vezes podia ser ali uma palavra ou um tom de voz um bocadinho diferente, mas no limite, o mais importante é que ele estava a dedicar tempo e que estava-se a preocupar. E é esta a mensagem que nós queremos passar aqui. Nós estamos a investir o nosso sábado e o domingo, com todo o gosto, e se for preciso fazemos mais outra versão deste evento para os pais que não puderam vir, porque queremos vos ajudar. Não estamos aqui a dar lições de moral, não estamos aqui a criticar, mas estamos aqui para vos dizer que os pais são responsáveis por muito que está a acontecer nos vossos filhos. E o que nós sentimos nestes 12 anos do projeto é que estamos constantemente a falar das crianças, do que é que eles podem melhorar, dos resultados, das atividades, das responsabilidades, e raramente falamos do que é que os pais podem melhorar. É muito raro eu ter uma reunião e os pais dizem: Marcelo, eu quero ir melhorar, como é que eu posso melhorar isto? Porque eu sei que isto vai afetar o crescimento do meu filho, ou o mindset do meu filho, ou a responsabilidade do meu filho, o que for. Então, acho que às vezes existe aqui uma não verdade, ou se calhar uma falta de coragem, e é por isso que nós também queremos fazer este evento desta forma, porque nós trabalhamos também com muitos psicólogos, porque acabam por também falar do nosso projeto, e tenho sempre ouvido nos últimos anos que deviam é trabalhar com os pais, ou os psicólogos diziam que devíamos é trabalhar com os pais, porque se os pais mudarem e crescerem e evoluírem, os miúdos vão automaticamente mudar. Mas isto parece que é visto muitas vezes de uma forma negativa, ou ter ajuda psicológica, ou vir aqui falarmos das nossas dificuldades a nível de educação, parece que vão logo aqui mexer com as nossas fragilidades, ou os pais podem se colocar em causa, acharem que não são bons pais, ou que não têm tempo para os filhos, e não é de todo isso que queremos fazer. Vamos falar das coisas, vamos ser honestos, vamos falar de verdades duras, coisas que estão a acontecer a nível da educação hoje, mas peço-vos que, de alguma forma, se eu for um bocadinho mais assertivo, não levem isso a peito, porque às vezes temos que ser um bocadinho mais duros. Vou generalizar. Algumas frases que vou dizer, ou algumas ideias que vamos passar, vão tocar convosco. Nós vamos começar por uma fase aqui do piloto automático, que são situações que acontecem diariamente aqui connosco e que nós queremos que deixem de acontecer e queremos vos ajudar nessa situação, porque
São situações em que os pais, na nossa opinião, estão num piloto automático, estão a fazer e de repente estão a ter ações e essas ações não são de todo positivas, na nossa opinião, para o crescimento a longo prazo dos vossos filhos. Ok? Só para contextualizar duas coisas antes de começarmos por aqui. O nosso slogan deste evento é criar ou treinar. O que é que vocês sentem que vos leva à palavra do criar, em vez de treinar? O que é primeiro para vocês, a palavra, quem quiser falar? Quando falamos de eu crio os meus filhos, eu estou aqui para criar os meus filhos. O que é o criar, na vossa opinião? Às vezes agora estamos um bocadinho já a querer responder à pergunta, estamos a pensar, então estamos a começar a querer procurar uma resposta também que tenha lógica, que tenha e que faça sentido. Mas quando estamos no tal piloto automático, o criar tem muito mais a ver, e o que nós também estamos a sentir a nível, não é que estamos a falar do projeto, a nível geral, que o criar dos pais é o dar simplesmente condições, ou seja, eu vou criar uma casa, vou-te criar uma casa que tem uns limites, não é? Vou dar segurança, vou dar logística, vou dar alimentação e vou dar condições de saúde. Eu estou a dar criação, estou a criar. E a diferença do criar para o treinar é que o treinar eu vou estar com o foco no crescimento daquela pessoa. O criar é dar condições. Levando isto um bocadinho para a parte da criação dos animais. Eu vou criar uma cerca, meto o gado, neste caso, os animais todos lá dentro, e vou alimentá-los, vou tratar deles, vou-lhes dar segurança, mas eu não estou a individualizar, eu não estou a ter um treino para determinado animal. Eu estou a dar as condições todas para eles crescerem, se alimentarem e poderem estar a ter uma vida longínqua. O treino tem a ver com personalização, é uma coisa que só pode ser feita de acordo com cada criança, é personalizado. Aqui depois entramos na diferença entre educação e escolarização. A escola é responsável pela escolarização. A escola tem o professor como mentor e o professor dá aula. Dá aula para 10, 15, 20 alunos. Não personaliza. O professor não tem capacidade de treinar a mente de cada aluno, de trabalhar o caráter daquele aluno, de se adaptar. Então, simplesmente, ele entrega uma data de ferramentas, que isto ainda vem, o nosso modelo de ensino vem da Revolução Industrial, que era formar pessoas especializadas para uma determinada área, em massa. Não lhes interessava muito que questionassem, que pensassem, que simplesmente fizessem uma função, porque era a fase da Revolução Industrial, era para fazer uma construção e não terem muito tempo para pensar nas coisas e simplesmente na tarefa. E somos ver, os nossos filhos são educados assim ainda hoje, ainda não existiu a mudança. A educação, quando falamos de educação, é individualizada. Então, quem é que é a única pessoa que pode dar educação aos vossos filhos? Estamos a falar de que educar é individualizar, é personalizar, é treinar. Quem é que é a única pessoa que pode fazer isso? As únicas pessoas? São os pais. A escola nunca vai conseguir treinar. A escola escolariza, pega nisto, vamos dar isto a toda a gente. 15, 20, 30, as salas de aula até têm mais de 30, não vai adaptar. Então, quando falamos de educação, a educação é a responsabilidade dos pais, não é da escola. A escola simplesmente está preocupada com o grupo todo e vamos igualar toda a gente por uma média. A educação é treino. Treino, então eu tenho que individualizar, tenho que conhecer a criança e tenho que me adaptar. Ok? Então este é muito um mindset que nós queremos vos passar, que é que o criar é uma fase muito importante e os pais muitas vezes dizem, mate-me a trabalhar para vos dar todas as condições, eu pago as academias, pago a escola, vocês têm boa roupa, têm uma boa casa, têm o desporto. Então estamos a falar de criar a tal cerca, de dar as condições, eles estão bem alimentados, estão seguros, têm todas as infraestruturas, mas outra coisa é treino. E treino é vocês olharem para aquela pessoa e dizerem assim, ok, eu quero treinar isto, tenho que melhorar esta competência, tenho que mudar este mindset. Então vocês são os treinadores. Então vão individualizar aquela pessoa, vamos começar a treinar aquela pessoa. Com filhos diferentes, treinos diferentes também. Então esta é a introdução que vos quer passar e quer que vocês comecem a olhar para vocês como treinadores. Okay? O treinador vai sempre tentar dar competências e está muito mais a pensar em crescimento do que simplesmente dar condições. Está focado que a pessoa tem que crescer. Então como é que nós vamos funcionar? Nós agora vamos estar numa primeira fase no piloto automático. Vocês vão tirar uns cartões de ações que têm acontecido aqui, não só na academia, mas que também são um bocadinho de generalistas que nós também sabemos que acontecem nesta fase. Depois vamos falar de algumas verdades duras que estão a acontecer no sistema educativo agora, nesta geração.
Depois vamos falar de princípios. Os princípios são muito importantes, que vão nos dar uma orientação e aquilo que é o farol para nós educarmos e alinharmos as nossas estratégias. Vamos-vos dar algumas técnicas e depois vocês vão criar um desafio vosso. Um desafio é um comportamento que vocês querem alterar, uma dinâmica nova que querem pôr na vossa família e que vocês vão se comprometer em grupo e vão dizer: eu vou passar a fazer isto. Então a responsabilidade está toda em vocês. Aqui o mindset deste evento é vocês deixarem de pensar o que é que os vossos filhos têm que mudar. Quem é que eu tenho que contratar para trabalhar a cabeça do meu filho? Quem é que eu tenho que falar para ajudar o meu filho? Onde é que eu tenho que o inscrever para ele ser mais isto? Não, ponham a responsabilidade toda em vocês. Porque a mudança, e eu falo pela minha experiência aqui, as grandes mudanças que nós já tivemos aqui, houve aqui umas mudanças assustadoras, às vezes em 2 meses, foi quando os pais de repente fazem uma mudança de comportamento gigante e a criança muda de um momento para o outro. Nós tínhamos aqui há uns anos um miúdo que era extremamente obeso, se calhar dos casos que eu mais tenho orgulho, que era um miúdo mesmo muito gordo, falta de autoestima, a mãe estava a educá-lo sozinho, o pai não estava presente, e a criança tinha ali uma relação bastante tóxica com a mãe, porque a mãe também estava frágil, então ele tratava a mãe de uma maneira pouco compreensiva, manipulava, punha em causa a autoridade da mãe, e a relação não era de todo positiva. Mas era uma criança cheia de medos. Já tinha dado a nutricionistas, psicólogo, tinha já feito ali uma data de trabalho, porque o peso era mesmo muito acima da média. Então, qual foi aqui o trigger para mudar? A mãe era uma pessoa com medo de ir ao confronto com o filho, de tomar ali um bocado as rédeas da relação. O filho era uma pessoa medrosa e então manipulava a mãe para também não se colocar em prova, para não se desafiar nos seus medos. Então só aqui 2 situações simples. Foi trabalhar a mãe, a questão de pôr ali um bocadinho mais de autoridade e ser mais corajosa. O miúdo deixou de ter a mãe a vir buscá-lo aqui na academia, combinámos isso com a mãe, houve um trabalho primeiro mais com a mãe. A mãe deixou de vir buscar e disse ao filho para passar de autocarro. O miúdo tinha medo de andar de autocarro e tinha medo do escuro, da noite. Só este processo, a primeira mudança, o primeiro dia que isto aconteceu foi muito difícil. Foi a chorar, chateou-se com a mãe foi muito firme, a mãe fez um trabalho espetacular. Ele perdeu peso em 2 ou 3 meses a seguir. Foi uma mudança, toda a gente depois que que conhece este projeto aqui que fizemos aqui acho que foi, a mãe ficou muito forte, o miúdo encarou os medos, de repente é um miúdo que agora anda de um lado para o outro, autocarro, anda à noite, começou também a encarar os medos com o mar, portanto ele estava a compensar todos aqueles medos. Normalmente medos têm a ver são compensados na comida. É logo um padrão muito óbvio. Portanto, a mãe, como mudou ali um comportamento, foi muito firme ali em 2 ou 3 ações, o resultado foi gigante. A mãe não foi incongruente ou não foi incoerente, fez aquela ação e o miúdo cresceu, portanto resolveu um problema ali em 3 meses e aquele miúdo já tinha tido uma data de acompanhamentos. Isto é um pequeno exemplo da força que vocês têm se mudarem um comportamento, mudarem uma dinâmica e podem afetar o vosso filho de uma forma brutal. Portanto, vamos começar aqui pelo piloto automático. Vamos trocar aqui vocês vão tirar cada um aqui uma frase. Nós escolhemos aqui a mesma D, tivemos aqui algumas semanas a trabalhar nisto, naquelas que vemos que são mais repetitivas e que sentimos a dificuldade dos pais, ou simplesmente algumas frases que os pais nos dizem em piloto automático e que nós sentimos que vos queremos ajudar nisso para terem maior consciência e perceberem que há uma mudança que vocês é que têm que fazer e não estarem só a falar da criança. Alguém quer partilhar assim mais alguma que mexeu? Atenção que eu não falei em proibir, estamos a falar de regulamentar. Regulamentar é criar limites. Limites eles não fazem desporto, nem é saudável fazer desporto todos os dias. Se calhar não é saudável fazerem desporto, desporto mais até de alta competição, brincar e fazer desporto, mas não é saudável. Então nós limitamos porque sabemos que já não é... Agora, não estamos a falar de punição, isto não é castigar, limitar, 45 minutos, 1 hora, coisas que façam sentido, de acordo com a idade, adaptar, perceber se são miúdos que podem também usar o tempo de ecrã para entrar em conteúdos inapropriados. Há miúdos que estão a usar o tempo de ecrã para fazer bullying a outros. Nós temos aqui muitas situações de miúdos já passaram por grandes problemas, ok? Portanto, temos de ter muita sensibilidade, mas nós já vamos falar disto também aqui. Esta primeira fase foi para vocês sentirem também que os vossos problemas não são vossos, são comuns. Há aqui também sentirem um bocadinho de empatia e também não se colocarem em causa, no sentido que parece que são só vocês que têm esses problemas. São desafios que existem neste momento
e que convém serem abordados. Trabalhamos em equipa, nós estamos aqui convosco. Nessa educação mais personalizada, nós não estamos a querer trabalhar para 15 ou para 20, e vocês veem o nosso formato de trabalho. Nunca recuso uma reunião com os pais. Eu posso fazer 50 reuniões por ano, eu vou sempre arranjar tempo para falar com vocês. Portanto, nós queremos personalizar, queremos vos ajudar e cada miúdo é diferente. Portanto, isto é uma questão que passa com todos e para vocês também sentirem um bocado de solidariedade, mas perceberem que isto tem que ter consciência e vocês têm que começar a mudar alguns pontos se identificarem com aquilo que nós estamos a dizer. Ok? Portanto, isto é uma frase, não é nossa, isto é de um livro da Fábrica dos Cretinos Digitais, que é do neurocientista, dos melhores do mundo, que ele está a fazer só estes estudos há alguns anos. Portanto, estes números são estudos de vários países da Europa, nós também estamos incluídos aqui. Okay? Diga-me só outra vez os números que estão no final. Portanto, Pelos 8 anos são 5 horas, nos adolescentes são 7. até aos 18 é o equivalente a 22 Horas diárias? Sim, 7 horas diárias. A média de um adolescente, e nós também constatamos isto aqui, começam a ser 7 horas diárias. Quando chegam a manter estes níveis que falámos dos 10 anos, dos 12, dos 18, chegam aos 18 e têm o equivalente em tempo de ecrã 2 anos letivos, que correspondem a 15 anos de horário de trabalho numa empresa, de 8 horas. A criar uma dinâmica. Bom, dinâmica e mindset é uma coisa que em casa... Não, mas é dinâmica, mas isso manda de treinador, eu tenho que começar a criar uma dinâmica, não dá, então vou criar algo para fugir do padrão do que é mais fácil. Dá muito mais trabalho. São mesmo aquela frase que se diz são só 50 minutinhos por dia, ao final de um ano são 600 horas. Por acaso agora não sei os números de cor, tinha ali na minha agenda, mas são cerca de... São milhares de palavras que não foram ditas e não sei quantas 1000 palavras que não foram ouvidas. Portanto, só de falarmos dos 50 minutinhos que passam... Portanto, é um treino. Quando estamos a dar um telemóvel e também estamos a treinar. Estamos a treinar distração, estamos a treinar falta de concentração, estamos a treinar falta de retenção, estamos a treinar impaciência, frustração. Portanto, vocês estão a fazer um treino muito personalizado. Toma aqui um telefone, olha, um iPhone 15, é muito rápido, força. Então, a partir daqui, há um treinamento que vocês estão a fazer. Mas aí os pais... Nesse caso até são fortes, arranjam os melhores aparelhos, metem a melhor internet, metem tudo com as melhores condições e estão a treinar uma data de coisas que não são positivas para eles. Aí os pais não falham, a maioria dos pais. Vou estar a generalizar, mas é o que está a acontecer. Também que a Inês está a falar é importante. Este por acaso, eu acredito também um bocado aqui na questão da energia, é o tema que para nós é mais importante e é a primeira carta que sai, a questão do tempo da criança. Os pais, só sem fazerem muita coisa, só de controlarem e limitarem aqui, já vão ter filhos acima da média daqui a 10 anos. Porque este neurocientista explica, vão existir duas espécies, alfa e gama. A alfa são pessoas que foram criadas de forma personalizada, com muito desporto, com muito contacto com pessoas. E a geração mais fraca, a espécie mais fraca, a espécie gama, que é das massas, que manda vir tudo pela net, que tem aulas online, virtuais, que não teve esse tipo de treino. E eles vão ser dominados por essa geração. Isso vai acontecer e nós já não estamos aqui. Nós já temos aqui alguns alfas e já temos aqui muitos gamas, porque não existe esse treino a nível mental feito pelas tecnologias. Vamos passar aqui para a Ana. Se os pais quiserem maximizar a exposição de seus filhos aos dispositivos digitais, Agora parece que fiz de propósito. dê-lhes um smartphone e um tablet e certifique-se de que a casa está equipada com várias TVs e consolas. Lembre-se de que isso vai arruinar o sono, a saúde e o desempenho escolar deles, mas pelo menos eles ficarão calmos e o deixam-vos em paz. Resumiu tudo, né? Trabalha com as fraquezas do nosso cérebro, com o sistema dopaminérgico, e então eles precisam constantemente, nós adultos precisamos desta... Por isso é que é altamente eficiente, eles fazem aquilo, as musiquinhas, os tempos, é tudo muito para jogar com a fraqueza do cérebro. Nós também temos uma questão no nosso cérebro que é não queremos estar a perder o que se passa à nossa volta por uma questão de instinto de sobrevivência, que era essencial, estamos atentos, então nós queremos estar sempre ligados a ver se não perdemos nada do que está a passar. Portanto,
os construtores destas tecnologias sabem perfeitamente como é que vão viciar e a partir daí manipulam-nos a nível político, a nível educacional, a nível de hábitos de compra. Não é? Nós estamos completamente nas mãos destas aplicações. Outro ponto importante aqui da questão das tecnologias, mas eu acho que não vou voltar a dizer porque isto vai-se mexer com a outra parte. Porque é que eles hoje em dia têm tanta dificuldade em ter as tais conversas, o ir fazer desporto? Porque neste momento eles têm algo muito convidativo em casa, que é muito aliciante, muito bom, muito confortável, que nós não tínhamos cá, ainda mais antigos do que eu. Era uma pasmaceira estar em casa, então olha, na volta vou falar com os meus pais. Na volta falo com os meus pais, na volta vou me inscrever num desporto ou vou brincar na rua. Então, mas ele não tem interesse. Não é bem interesse. Ele tem agora algo muito competitivo em casa, muito bom, muito confortável, muito rápido, adaptado aos gostos deles, porque o algoritmo começa a trabalhar a favor deles. Então, por que eu vou estar a ir andar de barco com o meu pai ou andar de bicicleta? Os pais, vocês podem às vezes apresentar uma atividade toda bem montada que eles não vão achar piada, porque isto é muito mais estimulante a nível psicológico. A melhor forma de moldar o caráter de uma pessoa, sempre treinar alguém para ter uma personalidade forte, é o desporto. O desporto é a melhor arma, não é? Que é tudo muito rápido. Sim, não se vê resultado em 5 dias, é chato, não tem... Normalmente a pessoa só se sente bem até quase no final da atividade física. Porque o químico que liberta demora mais tempo. Também temos a libertação de dopamina quando vamos correr, andar de bicicleta, só que não é tão rápido. Então no final sentimos uma sensação muito boa de paz, de velocidade, mas demorou muito mais tempo. Tivemos que nos esforçar para ter aquela libertação de químico. E tivemos que ter dor para ter aquela libertação de químico, portanto é diferente. Isto é uma frase do professor Carlos Neto. Ele escreveu o livro dele, Libertem as Crianças, e ele fala muito nisto, que isto parece um paradoxo, não é? Queremos crianças mais seguras, então vamos colocá-las em situação de risco. Mas o risco é que lhes vai fazer com que elas se sintam seguras. Portanto, estamos sempre a proteger, estamos sempre a tirar as opções de risco, então elas nunca se vão sentir seguras. Por isso é que nós gostamos imenso que eles brinquem aqui na rua, que vão à praia, o bodyboard. Muitos pais ficam preocupados quando eles começam já a ter aqui alguns treinos de bodyboard. Ele já está preparado para fazer bodyboard sozinho. Ele está para estar no mar sem supervisão do adulto. Esses miúdos que têm treinos aqui connosco estão muito mais preparados para estar no mar sem vigilância do que uma pessoa, um banhista comum em Carcavelos, que não sabe ler uma corrente, que não sabe o que é levar com uma onda em cima e ficar 10 segundos embaixo d'água. Eles são peixinhos, eles já saem, sabem pedir ajuda, portanto estão muito mais seguros e podem estar em situações mais arriscadas porque não foram tão protegidos, e dentro d'água eles vão ter que se safar, eles não vão ter os pais a empurrarem ou a dar-lhes oxigênio quando estiverem embaixo d'água, portanto eles têm que se safar. Portanto, isso também é um tipo de treino dos pais. Bora, vai de bicicleta. E nós estamos num país muito bom. Concelho de Cascais. Vocês estão estamos numa área, Concelho de Cascais e Concelho de Oeiras. Segurança existe boas infraestruturas, não existe criminalidade quase nenhuma. Portanto, vocês estão num sítio muito bom para arriscar, para mandá-los para fora de casa, para irem brincar, para irem à praia, para andarem de bicicleta. O risco nem é assim muito alto aqui. Acredito que existam outras cidades e outros sítios muito mais complicados. Isto é espetacular para vocês também treinarem os vossos filhos nessa questão de andarem na rua. E eu gosto de pensar assim, quando é difícil é por aí o caminho. Quando dizem, mas toda a gente faz assim, então por aí não é o caminho. Quando começam a argumentar, mas toda a gente faz. Vira. Mas é difícil. Bora. É um bocadinho pensarem desta forma. Se fosse fácil, toda a gente vai pelo fácil. Então, vocês querem diferenciar? Então, diferenciar, façam diferente. Antigamente falava-se da formação académica. Faculdade. Faculdade já não diferencia nada. Daqui a 10 anos, vocês nem sabem como é que vão ser as profissões dos vossos filhos. As máquinas estão a chegar. Os computadores vão fazer praticamente tudo. Então, onde é que os vossos filhos vão destacar? Parte humana. Então, quem for inteligente agora, vocês têm que pensar como investidores. Mas é investidores, vocês são investidores. Então, mudem a cabeça e pensem, sou investidor, o que é que eu vou fazer agora para vou recolher o meu ROI daqui a um tempo? Mas é verdade. Então, todas as práticas que vocês fazem, eu penso muito assim. Também tenho formação em gestão, eu tenho que tudo o que eu faço vou ter que ter retorno de investimento mais à frente. E normalmente investidor tem uma característica que poucas pessoas têm. O investidor tem muita paciência e joga a longo prazo. Eu meto agora e vou esperar. E os resultados vêm muito fortes lá à frente. A maior parte das pessoas quer resultados rápidos.
quer colher logo. Os resultados são fraquinhos, são nada de especial, então nunca ninguém se diferencia assim. Portanto, vocês têm uma oportunidade gigante agora, que é basta só começarem a tirar mais a tecnologia, a reduzir, porem os vossos filhos a brincar na rua, porem os vossos filhos na jovem academia, no desporto, e vocês estão a oferecer uma educação diferenciada sem grande esforço. Não, mas isto tem a ver com a tal insegurança. Há miúdos que... Aqui, este bairro não se passa nada. Eu já vi miúdos aqui, ao início, quando não estão com este treino, de o carro está a chegar ao pé deles, eles não se desviam. Não tem esse... Não estou a exagerar. Então, coisa... E nós temos, olha, sai da estrada. Sai! Ele não sai da estrada. Não consegue perceber o efeito. O carro está a andar, vai demorar aquela coisa, vai chegar àquela velocidade, eu vou ter que fazer assim para passar. Não, ficam ali. Todos totós não estão preparados para isso. Jogávamos bola na rua, quando vemos o carro. As pedras... Exatamente. Passava, obrigado, não sei o quê, punhamos as pedras outra vez. Esta rapidez, e agora não existe, são os totós. Nem sabem brincar na rua, mas é verdade, é verdade. E depois queremos que a matemática e a geografia, que é super importante eles saberem os nomes das montanhas, porque isso vai ajudá-los imenso no futuro. Andamos aqui todos presos ao sistema de ensino. Com os pais a tratar de tudo, vão escrevê-los, vão levá-los à faculdade, vão no metro com eles porque eles têm medo de ir. Na faculdade. E vão a entrevistas de emprego. Na faculdade, há pais já vão lá fazerem as inscrições. Eu estou na fase do Piada. O Piada está a falar... É bom, sim, ele dá-me o papelinho com as coisinhas todas da idade. Eu não leio o papelinho. Porque o pediatra está-me a meter num bolo. E é o que estávamos a falar, pediatra, professor, eles têm aquilo para massas. E eu quero treinar aquela pessoa. Eu não leio o papelinho, tenho lá todos. Nunca li um papelinho. Eu tenho que perceber primeiro eu como pai o que é que eu quero treinar, porque eles podem não estar a pensar nas coisas que eu quero desenvolver. A minha filha não tem 2 anos. Eu quando vou às compras com ela, que é ali perto, estamos aí uns 200 metros de casa, o caminho de volta, eu já estou a treinar, eu vou uns 3 metros atrás, ela já anda relativamente bem, e ela é que vai fazer o caminho até casa sozinha. A primeira vez trocou-se toda, eu ali fiz um caminho muito maior. Mas é um treino que eu estou conscientemente a fazer agora para ela ganhar confiança nela própria. Ela sai do supermercado, anda ali um bocado, eu vou atrás. Olha, o pai não sabe o caminho, ela anda ali, eu vou atrás dela, já sabe o caminho para casa. Então é treino. Já sabe andar. Como é que é o meu critério? Já sabe andar. Já fez isto algumas vezes comigo ao colo. Já fez isto algumas vezes comigo de mão dada a pé. Posso começar a treinar isto sem a minha mão ao lado? Não preciso ter um guião. É um bocadinho tentar perceber. Ela já anda, já fez isto algumas vezes, já sabe isto é relativamente perto. Ok, estamos na fase do supermercado a 200 metros. Depois posso começar a dizer, olha, vai ali à papelaria que é tal, aquela rua. E ela começa, vai umas vezes comigo, vamos começar a treinar. Mas isto é um treino a longo prazo. É para perceber o que é que eu quero que ela seja daqui a uns anos. Uma pessoa autónoma. E eu também quero deixar de acordar cedo para ir comprar o pão. Eu já as compras, eu já digo, olha, qualquer dia ela que vem aqui fazer as compras, porque é chato, não apetece estar a fazer aquilo sempre. Então é ela que vai fazer isso daqui a um tempo. E não é pode, vai correr mal. Esse miúdo que estava assim, apanhou um autocarro, aquilo ainda foi duplo medo, porque foi parar à abóboda e ele morava em não sei o quê, ainda se assustou mais, chegou atrasado, também estava ali em casa toda. Bora, é para estar firme, mas não quebrou. Muito importante os pais não quebrarem, manterem-se firmes, e aquilo resultou. Ok? Mas vai correr mal. Exatamente, é mesmo isso. Sim, Mariana, mas a pergunta é boa, eu percebo o que é que está a dizer. A questão é, então vamos buscar ferramentas, não estou a dizer para irmos para a internet, mas a mesma assim a internet tem livros, há literatura muito boa, podemos falar com pessoas, educadores, que nós perdemos muito tempo nessa área, mas também siga um bocado o seu instinto e perceber, ela já sabe fazer isso, 10 anos obviamente não vai para Lisboa. Mas já pode ir começar a fazer ali algumas dinâmicas treinadas por vocês e depois vocês vão vendo e vão começando a alargar. E também não estar aqui a generalizar. Nós já temos aqui pais e fico muito orgulhoso disso. Não é o caso que eu não estava a falar. A grande maioria é. Mas eu acho que a Academia estamos aqui a fazer um trabalho bom e os pais é que estão a ser responsáveis disso. Já temos muitos miúdos a virem de bicicleta para aqui e a pé. É espetacular. E estamos a deixar de ter serviço de transporte porque o meu filho quer ir a pé desde a secundária de Carcavelos para aqui. Ok, há atrasos. Às vezes quebram aqui as sessões, não nos damos jeito, mas isso é um ganho muito maior, eles virem a pé para aqui do que estarem propriamente dependentes dos motoristas e dessas coisas todas. Ok?
Essa frase, o que nós sentimos dos pais é consistência. Às vezes há pais que têm ali umas estratégias, umas dinâmicas brutais, fazem, mas depois não continuam. E os miúdos percebem, ok, isto não veio para ficar. Isto é teoria. Isto, ok, estavas motivado nesse dia, quiseste fazer essa dinâmica, boa, mas não tens consciência e não vou levar isto a sério. E eu, por experiência própria, já aconteceu comigo. Também pela positiva. Sim, sim. E também pela positiva. Já está a colher frutos de algumas coisinhas pequeninas, está. Persistência. Por isso é que eu gostava mesmo cada vez, quando tivéssemos reuniões ou falassem mais. Porque é muito fácil falar do professor, falar disto, falar daquilo, que ele não está a ter capacidade de leitura é porque precisa do explicador. Não, vamos falar do que é que nós podemos fazer como pais. Isso é que é mais difícil, porque as soluções são sempre externas. Diz, eu não me importo trabalhar mais e vou arranjar uma carrinha, e vou arranjar isto. Então, e o que é que tu podes fazer como pai para mudar essa situação, para seres um melhor exemplo? E esta parte da consistência para nós é o que vemos que falta muita consistência. Isto é 2, 3 anos a fazer a mesma coisa. Nós fomos treinados, eu e os meus irmãos, nós não podíamos ter telefone quando entrávamos em casa, o telefone tinha que ficar à porta, ainda havia aqueles telefones de teclas. Hora de jantar, impensável, estar alguém a atender um telefonema. O nosso pai era médico, tinha uma carga muito alta de trabalho e ele desligava. O momento de família era o momento de família. Ainda hoje, eu tenho 35 anos, eu chego ao pé dos meus pais e o telefone, eu não... Tenho que estar não anda. Eu se recebo uma chamada, pode ser, eu até digo, agora já trabalho, tenho as minhas coisas. Não me sinto à vontade, fui muito treinado, aquele momento de família. Não há telefones, estamos ali todos. O telefone fica afastado, ninguém está a conviver com o telefone. Portanto, porque foi muita consistência. Não havia ecrãs, não havia consolas, só no tempo de férias. E quando o tempo de férias era 1 hora, vocês têm que ir para a rua. Vocês não podem ficar o dia todo em casa, têm que ir para a rua. Não sei o que vocês vão fazer na rua, mas têm que ir para a rua. Mas a PlayStation é 1 hora depois do almoço, não podem jogar mais. E às vezes as televisões saíam do quarto, as coisas apagavam, então era muita consistência neste ponto. Nós estamos muito treinados para isso também. Por isso é que eu estou muito à vontade a falar sobre isto, também colhi resultados. Hoje agradeço imenso aos meus pais, essa parte. Eu quero que um dia os vossos filhos cheguem ao pé de vocês e vos agradeçam e não digam, podiam-me ter treinado melhor. Facilitaram, agora sou mais um. Esse é um ponto que vocês têm que pensar. Não, nós depois vamos falar aqui também mais na parte, vamos dar aqui algumas orientações na parte das técnicas, mas já estamos a migrar um bocadinho porque para eles como se eles fossem a inteligência emocional tem a ver convosco. Portanto, tem a ver como é que vocês vão gerir as emoções para lidarem com aquele pequeno desafio. Porque o que vocês estão a contar são coisas completamente próprias de uma família daquela idade parva que eles têm. Vamos desafiar, vamos pedir coisas. Às vezes entrarem em casa e estarem à espera que isso seja diferente, não faz muito sentido. Mas ele está-me a pedir e está-me a fazer perguntas e quer ir para a direita, eu quero ir para a esquerda e não faz as coisas. Olha, isso faz parte. Vocês, quando decidiram ter filhos, isso faz parte do processo. Agora, como é que vocês estão emocionalmente para lidar com isso? Como é que vocês entraram em casa para lidar com isso? Porque isso é falta de inteligência emocional. Eu não vos estou a chamar que não são inteligentes. Tem a ver com inteligência emocional, perceber. Ok, eu estou com bateria, estou carregado, estou bem para lidar com isto, lidar com esta coisa normal. Eles não estão a fazer nada da normal. Nada não é normal. Portanto, se vocês mudam e conseguem reconhecer as vossas emoções e o vosso estado, depois nós também já vamos falar disto aqui mais à frente. Ok? Portanto, coloquem-se muito em causa, no bom sentido. Que agora também não posso colocar em causa. Agora a pessoa nunca sabe muito bem o que é que há a dizer com estas tretas todas, um bocado da parentalidade e das coisas positivas. Temos que estamos aí para um extremo, temos que voltar aqui ao meio. Temos aqui o equilíbrio. E quando explico uma vez, Hilda, se já estamos nas 1500 vezes, é porque essa forma de comunicar não está a resultar. Então ele já percebeu, se estás-me a explicar tantas vezes, é porque tu próprio ainda não acreditas nisso. Quando eu aplico uma situação, eu gostava de ver os polícias a verem pessoas a falar ao telefone e a dizerem, não volta a fazer, mas passe lá. Não volta a fazer. E nós, está bem. Eles passam uns 120. Porquê que não é 30 ou 20 ou 10? É 120, é para não voltar a fazer. E se o nosso poder de compra aqui em Portugal fosse maior, não era 120, tinha que ser 250. Para a pessoa aprender. Então estamos sempre a falar. Quando estão a repetir uma coisa muitas vezes, vocês dizem, isto a nível de comunicação está muito mal. Então tem que começar a ter outro tipo de abordagem. Nós já vamos falar nisto aqui na parte das técnicas, está a haver trocas de energias. Eles estão a brincar com a vossa energia e vocês entram nesse jogo e vão perder. A energia vai começar a passar, a vossa bateria está, como o telemóvel está a um nível, então começa a haver aqui trocas de energia. Vocês têm que saber
converter isso, captar e mudar a energia a vosso favor. Isto aqui está um bocado até mais ligado ao nosso projeto aqui. O que nós sentimos é que recebemos mais feedback dos pais nos nossos grupos a falar de logística. O meu filho hoje não pode ir porque tem consulta, de mudanças de horários, de testes, e não somos estimulados a falar dos tais princípios. Olha, ele teve mau comportamento na escola, bora lá falar sobre isto, vamos trabalhar isto, que eu não quero que isto volte a acontecer. Só falamos, os pais temos muita comunicação dessa parte mais logística, de processos, mas não estamos a ir ao fundo da questão de trabalhar a pessoa. E é muito raro nós sermos abordados. Nos nossos grupos nós não temos... Então nós também ficamos naquela. Podemos ir mais, podemos ir menos, podemos trabalhar isto. Os pais não entram aqui neste processo. E estamos só na parte do criar, que é o que falei ao início. O criar é isso, é logística, é os transportes, é avisar, ele não vai ter teste, ele vai ao dentista, é o valor, Marcelo tem que pagar a mensalidade toda. Então aí temos muita comunicação dos pais. Falar, o aluno teve uma falta disciplinar, isto às vezes passa, a falta disciplinar já para atacar, é a primeira e a última. Eu nunca tive uma. E temos de trabalhar já isso. Postas, e pronto, se calhar também é um ponto que nós temos que melhorar, de vos dizer, ok, entrem, aproveitem com o grupo para carregar e para trabalharmos a pessoa. Não é questão das notas ou dos horários, essa parte. Por acaso o avô do Diogo teve aqui um momento giro aqui comigo aqui à porta no outro dia, que ele veio ter comigo e disse, ele chama-me professor Marcelo, eu não sou professor, veio ter comigo, olha, professor Marcelo, eu só lhe peço uma coisa, puxa o máximo pelo meu neto, pode apertar com ele à vontade, não o mate, mas é para puxar ao máximo. E para mim aquilo é, para o meu estilo de estar, não é música, eu preciso de ouvir isso. Eu preciso de ouvir, não é música, não é música, é exatamente o contrário. Eu tenho uma pessoa a dizer, vá, é para trabalhar, é para fazer o difícil. Tenho as costas quentes, eu tenho um avô a dizer que eu posso trabalhar mesmo a sério. Quando eu disse música, é aquilo que nós queremos ouvir, não é? Música é uma coisa boa. Música, sim, mas às vezes a música parece música, eu percebo, sim. Sim, não era música, não me estava a dar música. Não. Porque é um avô que vem perguntar, só quer saber duas coisas, os meus netos portam-se bem aqui, comportamento, não está a falar de notas ou das coisinhas. Os meus netos. Então a autoridade que está aqui a passar. O meu compromisso para com aquela família é 10 vezes maior. Motivação, não vamos dizer que temos que tratar todos igual. Nós temos também motivações, não é? Se eu tenho um avô que tem cuidado de vir falar comigo e tem estas dinâmicas comigo, obviamente a minha camisola começa a ficar muito mais apertada com aquela família. É normal. Nós somos seres humanos, não estamos sempre em alta com todas as pessoas, por isso é que é diferenciador. E é muito importante. E os netos estão a ver o avô a aparecer e a dizer estas frases. Portanto, o sistema todo a ficar unido, então há uma força muito maior. Portanto, isto é um pequeno exemplo que vem da questão da comunicação. Nós queremos que vocês também nos respondam neste sentido. Queremos medidas, queremos ações, não queremos conversa. Vamos falar desta questão da comunicação. Falar, ok? Porque as coisas que vocês estão a dizer, eles já sabem. Quando vocês estão a repetir muitas das coisas, não chegues atrasado, tens de pôr a mesa, tens de fazer, eles já sabem aquelas coisas todas. Então eles já desligam. Então temos que começar a passar aqui algumas ações, algumas consequências que vamos abordar mais à frente. Okay, esta frase vem porque às vezes sentimos que os pais têm a tal, e já falámos aqui no início, têm que tomar uma medida difícil, mas cá estão com medo da questão emocional da criança, a criança vai ficar triste, os miúdos são muito inteligentes nesta parte também, então para não terem que ir para o conflito, ou porque não sabem gerir conflito, ou porque têm receio de os ver tristes, estão ali na dúvida de como é que vão gerir a situação, então acabam por deixar algumas situações que são inaceitáveis acontecerem várias vezes. Um exemplo para nós de questão de faltas disciplinares de comportamento é uma coisa inaceitável. Não há. A ficha tem que estar limpa até ao final do ano. Não se pode estar a falar disto. Isto fala-se uma vez, pronto, a partir daí temos que montar um colete de força para ele perceber. Pode desrespeitar um professor, não pode. São coisas dessas. Então, é muito por aí de não tolerar, é ser inegociável. Ser inegociável é algo que tem que ser muito bem passada a mensagem. Normalmente essas mensagens são passadas de forma muito prática, muito assertiva, num momento muito concreto que tem que ser logo a seguir à situação, e depois tem que haver essa tal consistência e coerência de se fazer sempre para a mensagem passar, ok? Mas, sentimos aqui que muitas vezes, mais educações, respostas, há miúdos que
Vê-se logo que estão 2, 3 anos connosco, nenhuma vez nos faltaram ao respeito, e há miúdos que têm ali um canal ainda muito aberto de resposta. Então isso tem que ser trabalhado, é inaceitável, não pode acontecer. E entra na questão da consistência, que foi a carta da Hilda, que às vezes dizemos não, depois dizemos sim, depois dizemos não, dizemos sim. Queremos que eles respeitem o... Baralho imenso. Eles dizem, eu já ouvi aqui, eu já ganhei aqui muitas vezes isto, então deixa-me lá continuar. Ok? Porque não é permanente, não é consistente. Mas atenção, eu não vacilo. É não. Pode haver uns berros pelo meio, mas é não. Sim. Quanto menos berros e menos... Ainda melhor está. Ainda melhor está. Tenho que desligar. Não, tranquilo. Continua a fazer... Desligar, mas é o que E faça a sua vida normalíssima. Aquele vai dizer, isto é mesmo, a minha mãe está noutra, já está noutra fase, não está a perder tempo com isso. Mas isso é inteligência emocional. Mas já... Não vamos... Veio essa sessão porque ele faz exatamente como a Mariana falou, já muda a conversa. É, mudar, brincar, até podem responder logo com humor. Podem-se começar a rir. Tentaste. A rir, brincar, tem que estar firmes. Ele vai tentar, faz parte. Não levem a peito. Mas vamos falar aqui, se chegarmos lá, vamos falar disso. É isso, é investirem mais em fazerem coisas, porque eles estão a copiar, do que propriamente estarem a dizer. Ainda estão a acreditar numa solução que não resulta. Que é, vou repetir isto, pode ser que entre. Desgaste. Então têm que começar a pensar em estratégias. E isso pensa-se, normalmente quando estamos bem, como é que eu vou trabalhar isto? Posso pedir ajuda, posso pedir orientação. Então, vou trabalhar, vou arranjar. Para quando acontecer aquele momento, eu já sei como é que vou fazer. Então, sai do piloto automático, começa a sair a desinstalar o piloto automático do gritar. Há pais que já estão na fase de instalar outro programa e vão também estar no piloto automático. Nós vamos olhar, como é que a Hilda já faz aquilo? Está na boa e está... Porque instalou um novo programa. A Hilda depois de umas tantas já faz aquilo a brincar. Porque já desinstalou o antigo e está a instalar outro. O automático já nem passa. É trabalhado, porque estamos a instalar. O humor é uma grande técnica. Responderem com humor, eles dizem, espera aí, isto aqui está mesmo forte. Está muito bem. A pessoa está a brincar com isto. não. Eu pergunto porquê e ele já Sim. Mas já viram a confiança quando alguém está a tomar uma medida difícil e está a rir-se e está bem? O poder da comunicação. Às vezes eles vêm perguntar qualquer coisa e eu digo, lol. Não, é para brincar. Não dá hipótese, não vale a pena tudo. E do tirar tempo para as crianças também tem a ver. Os pais têm menos tempo, então inscrevem-nos em mais coisas, têm mais agenda, então os miúdos acabam também por ficar com menos tempo, porque os pais não têm tempo. Ou donos do telemóvel também. E eles... Agora podem-me dizer assim, Marcelo, mas a sociedade funciona assim. Mas vocês estão a construir a vossa nação, a vossa família, é aquilo que vocês têm que pensar. Vocês podem afetar, porque a vossa ideia, eu acho, pelo menos é assim que eu penso, eu quero viver o máximo de anos possível para poder estar o máximo tempo com os meus filhos, ainda conhecer os meus netos e viver com qualidade. Então eu preciso de fazer desporto. Não é? Então os pais também, vejo que há aqui muitos pais que não... de forma generalizada também, não se divertem em desporto. Quando dizemos desporto é voltar a brincar. Eu escolho uma atividade, até pode ser só para a praia nadar, sozinho. Não preciso estar numa atividade toda formal e pagar uma mensalidade. Sim, os pais... Sim, mas depois é esta incoerência. Mas os próprios pais não têm um momento para eles também, de terem... Por isso é que há falta de tempo, os miúdos andam falta de tempo. O que é que acham que as crianças, ao verem a vida dos adultos, pensam deste caminho que nós estamos a dizer de estuda para teres um trabalho, para depois teres um emprego, uma profissão, não é? E eles olham para a vida dos adultos e compro isto, eu gosto da vossa vida, eu gosto dos vossos resultados. Então atenção, é isto, que isto é muito poderoso, nós estamos a dizer, estuda matemática, as notas, porque depois vais precisar para ter um futuro bom. E ele vai, mas... Tipo, como é que eu compro isto? Agora, eles veem os pais com tempo livre, com possibilidades, a terem uma saúde boa, a se divertirem. Qual é que é esse caminho que eu quero ir por aí? Então isto é um bocadinho, temos que ir analisar bem, fundo, o que é que nós estamos a ensinar aos nossos filhos, pelo nosso exemplo. Mas eu ganho muito dinheiro. No fundo também não têm tempo para estar comigo, não vos vejo a curtir, a jantar fora com os vossos amigos, a se divertirem. Então, isto que vocês me dizem para eu fazer esse caminho vai dar aí. Então
Agora vocês podem me dizer assim, Marcelo, mas a minha empresa é muito complicada, e são os ritmos, tudo bem, mas comecem a treiná-lo para ele, quando chegar ao mercado, começar a dizer, a criar as condições dele, as regras dele, então em vez de começar a trabalhar por tempo, começar a trabalhar por valor, esta geração precisa de ir por esse caminho, então vamos ajudá-los a mudar esta energia do mercado de trabalho também. Mas começa também por nós, porque nós estamos só a colocá-los aqui outra vez. O sistema de ensino está formatado para formar trabalhadores. Não ensina para existirem empreendedores e muito menos investidores. Já repararam? É para entrar na cadeia de montagem, na linha de montagem. Então começamos a dizer, olha, empreendedor. Sabes o que é ser empreendedor? Ainda há um investidor. Então os miúdos começam a ter este mindset, esta diferenciação na vida, porque eles não estão convencidos deste mundo dos adultos. E nós continuamos a... se vocês quiserem fazer uma pausa para comer, então não precisamos estar... Vão se levantando à vontade. Pronto, este é um ponto importante que é, dentro das vossas vidas difíceis, para tentarem serem mais exemplares, é conseguirem ter uma vida também atrativa, mas às vezes são coisas pequenas que não envolvem dinheiro, às vezes é preciso muito... Certo. Aí o respeito, quando quisermos pôr isso, mais respeitar em termos de... Daquilo que queremos. Se eu não faço aquilo que digo para fazer, o meu filho não vai respeitar, não me vê como uma autoridade, porque achamos que a autoridade tem a ver com eu mando, não é? Eu sou o chefe. A autoridade tem a ver, eu tenho resultados, eu tenho competências, eu faço aquilo, então a pessoa valida aquela pessoa. Eu não posso dizer, olha, gostava muito que fizeste desporto, se eu não sou um desportista. Então os meus filhos dizem, ok, então vai fazer tu. Se para ti é tão importante o desporto, vai fazer tu. Vais fazer o desporto. E acho que essas coisas, a leitura, vemos muito isso. Há pais que não perdem tempo para ler com os filhos. Portanto, é mais nesse sentido, não do respeito, de faltar ao respeito a nível de comunicação. Há um livro muito bom que é A Experiência da Mesa, agora não me estou a lembrar da autora, que fala sobre todos os pontos positivos que vêm desse momento. E hoje em dia, como a sociedade está montada tão rápido, é o momento mais estratégico, mais importante que os pais têm para educar. E se vamos falar de famílias com grandes mindsets e que acabam por também ter resultados muito bons em diversas áreas, o momento do jantar, o momento do pequeno almoço é um momento muito importante, é um momento sagrado, porque ali é que está a ver o treino. Estão a ver como é que a mãe fala, como é que a mãe age, como é que os pais falam, os princípios estão a ser trabalhados ali à mesa, se eles ajudam na questão da preparação do jantar, de levantar os pratos. Portanto, é um momento que, se hoje em dia começa a ser banalizado e começa-se a deixar de o fazer, o momento de família e o momento onde os pais podem treinar e passar ali bons valores e boas práticas e também os filhos sentirem-se ouvidos, vai começar a desaparecer. E é um ponto... Lá está, não estou a julgar, há questões difíceis, há pais que têm trabalhos em localizações geográficas também desafiantes, mas não abdiquem, invistam cada vez mais nesse momento das refeições, porque é um momento muito importante. E quando digo investir, até invistam na própria mesa. Invistam numa boa mesa, uma mesa que dê para vocês estarem a falar, o jantar não ser feito à pressa, eles perceberem desde cedo que é aquele momento em que a família está junta e que está unida e que há sempre tempo, pelo menos, para as refeições. Porque no momento de deixar de haver tempo para as refeições, a coisa já começa a ser mais difícil para existir o tal processo educativo. Depois é tudo muito acelerado, ok? Então é um momento muito importante. Vocês têm que trabalhar e referenciar para não deixar passar essa oportunidade. É mais por aí que nós estamos a pôr esse cartão. Quando falamos aqui do perfeito, sei que há muitos pais, e existe muito este discurso da parentalidade, eu quero ser o melhor pai ou a melhor mãe do mundo, eu quero dar tudo aos meus filhos, mas às vezes eles só querem que vocês estejam presentes, isso é o básico dos básicos. E às vezes podemos ganhar até menos dinheiro, quando falamos de investimento, o retorno sobre o investimento, eu só estar a dar o meu tempo, o meu retorno de investimento vai ser enorme. Então é preciso também perceber, às vezes eu tenho uma grande proposta de trabalho, vou ganhar mais, mas vai-me tirar tempo com o meu filho nesta fase. Então, se calhar, não é uma opção muito inteligente quando eu ponho a família em primeiro lugar. Porque há um gráfico do Daniel Goleman, que é o guru, o maior mestre da inteligência emocional, que ele faz um gráfico com as idades. A partir do 0 aos 6 anos, temos o gráfico de até aos 15, 16 anos, os pais têm que ter um tempo de presença muito elevado, um investimento muito forte em presença, e podem começar a diminuir ali na idade dos 15, 16 anos. Então faz ali um X. O X é quando o resultado aconteceu.
é um encontro de resultados, ou seja, a partir daí, 16 a 7, os pais já podem começar, porque a presença foi forte, o impacto que tiveram ali é positivo, eles vão ter resultados suficientes naquele momento para poderem libertar os filhos e já podem estar com uma presença mais baixa. Presença não quer dizer que seja em quantidade, apesar que nos primeiros anos de vida é mesmo quantidade, depois podemos começar a migrar aqui a partir da adolescência. E pronto, percebemos que a sociedade está-nos a empurrar exatamente para o ponto ao contrário, é de pôr-nos objetivos e cenourinhas e uma data de coisas, e depois nós que dizemos, e disseram, eu disse o princípio da família, e todos, essa é óbvia, mas às vezes estamos a fazer tudo ao contrário, estamos a pôr o trabalho como princípio principal, estamos a aceitar propostas e condições e isso, e não temos tempo para passar com os nossos filhos, e o que eles querem é só estarem ao pé de nós, é estar ali. E muitas vezes eles estão mesmo a querer perceber se nós estamos presentes, estamos mesmo a ouvir as conversas deles, estamos ali atentos. Eu tenho a minha filha que vai fazer 2 anos este mês e eu sinto um enorme preconceito. Estão-me sempre a perguntar porque é que ela ainda não está na escola. Sempre a perguntar porque ainda não está na escola. Se eu a puser num infantário, já fui ver alguns, numa creche, eu só vou estar com ela ao final do dia, porque entra às 9, vou buscar lá às 5, dou-lhe banho e janto. Então eu fui pai só para ir buscá-la, dar banho. Eu sei, a realidade foi a que eu montei, foi pensada há muito tempo. Não é privilégio, esforço-me todos os dias, mas eu quero ser mesmo assim direto. Sim. Para mim era muito mais fácil, completamente. Eu estou a dizer é como é que nós fomos. Se eu tenho pessoas que me vêm até com tempo que eu organizei para estar com isso e dizem, mas já devias ter posto na escola. Não, eu quero passar tempo com ela. É agora que eu posso passar. Não, mas eu estou a dizer isto porque muitas vezes uma condição privilegiada de uma pessoa foi muito trabalho. Foi um trabalho orientado para essa coisa acontecer. E às vezes essa pessoa que está a sair mais cedo da empresa para ir fazer desporto, às 5h30 arrumou às 5, é porque foi uma pessoa altamente competente durante o dia, que é isso que temos que ensinar aos miúdos, não é só estar a negociar quer mais tempo. Então, mas tens que ser muito bom para teres mais tempo. Por isso é que eu fiz a introdução, Raquel, que há vidas complicadas. Mas hoje eu estou-vos a dar outro exemplo. Eu não tenho pessoas a fazerem-me assim. Muito fixe. Estás a fazer muito fixe. Não, mas é isso, porque é que ela não está no sistema? Portanto, vejam bem o mindset que existe aqui. Então não está na escola e vocês andam aqui tipo feito parvinhos com elas, deviam estar para irem fazer as vossas coisas. Porque eles são espertos, eles são investidores, são países que têm muito retorno, eles sabem que se também tiverem com o filho. Até aos 6 anos os miúdos só querem a mãe. Quase sempre. Os pais começam a entrar mais a ensinar a partir dos 6. Eles sabem que se os filhos estiverem com a mãe, aqueles miúdos aquela criança a nível emocional vai estar muito mais forte, vai estar muito mais preparada. Então, eles não são parvos. Eles, quando fazem isso, sabem que vão ter retorno. Nós aqui estamos a... Vamos subir aqui o degrau. Já vimos algumas situações de piloto automático. Já ganhámos aqui mais consciência com algumas verdades duras. Agora vamos nos focar em princípios. Eu só tenho aqui... desculpa. Obrigada. Isso é uma coisa do continente aqui. Estava a ver atrás, tinha aqui um... Ainda levo um rótulo. Pois. Então pronto, ok. Pronto, aqui vou agora dar aqui ser um bocadinho mais, se calhar falarmos menos, mas só para nos agarrarmos aqui quais é que são os nossos princípios que nos orientam aqui no nosso projeto. Mas só acabar aqui com uma verdade dura que não sei o que eu gostava que tivesse saído. Esta é a primeira geração da história onde o QI dos filhos é menor do que o dos pais. O QI. Ou seja, pensamos no processo de evolução do homem, o processo de hominização, tivemos a evoluir, não é? Do macaco, a desenvolver o cérebro em várias fases, com diferenciação depois de capacidades, não é? Motoras e mentais. E é pela primeira vez da história os nossos filhos, não é? Esta geração tem um QI inferior, portanto estamos a inverter o processo. E curiosamente a cabeça também está a ficar para baixo. Portanto, a nível físico também. A nível motor estamos a inclinar outra vez, a nível de linguagem estamos a perder, capacidade relacional estamos a perder, QI está aprovado também, portanto só para perceber que estamos a inverter. Isto é um dado. Então vamos começar... Pronto, isto é um dos nossos princípios, que é o princípio da saúde. Portanto, para nós é um princípio fortíssimo. Quando nós estamos a desenvolver todo o nosso projeto, tem que haver muito foco na alimentação, horas de sono, atividade desportiva, controle parental em termos de nível de ecrãs. É um princípio que nos orienta. E aqui fazer uma introdução
mais do que investirem em regras, investam em princípios. As regras já vêm como em modo bombeiro, de estamos a criar regras porque os princípios estão a ser quebrados. Na lei, a lei é criada, nós temos o princípio da vida, mas existe uma lei que existe uma consequência se quebrarmos esse princípio de matar alguém ou de aleijar alguém. Então são leis que são criadas para as pessoas saberem, se fizeres isto, quebrares este princípio, vais ter estas consequências. E há uma data de regras, as leis, para nos orientar. Mas não deveríamos precisar de regras se estivéssemos todos focados nos princípios. É o princípio da saúde. É um princípio para nós que é um guia para tudo o que nós fazemos, nas nossas tomadas de decisão, nas nossas atividades, ok? Princípio da relação, princípio da comunicação, de existir conexão entre as pessoas. Algo que também nós estamos a investir muito e que se está a perder, a questão do cumprimentar e olhar nos olhos. É uma competência, os pais deviam bater muito mais isto de frente, treinar muito mais isto do que propriamente uma competência, uma habilidade académica, porque é um portal aberto para iniciar projetos, para conhecer pessoas, para arranjar um contacto que nos pode levar mais longe. Portanto, isto tem mudado a minha vida. Esta é uma ferramenta que utilizo imenso em diversas situações e implica consistência. Começo a cumprimentar uma pessoa. Essa pessoa quase nem me diz nada. Às vezes eu até gosto de fazer isto com aquelas pessoas que são mesmo carrancudas, mesmo fechadas, no sítio onde eu moro. Então mudei há 2 ou 3 anos de localização, então fui começar a trabalhar esta questão da relação. Então, bom dia, olhar nos olhos. E as pessoas não me diziam nada. Um sorriso. E depois começa, bom dia. As pessoas, esta pessoa nem sequer me respondeu, nem notou o que eu passei aqui. Depois é giro ver, consistência passado um ano, aquela pessoa começa a devolver. E depois damos por nós essa pessoa a ajudar-nos a tirar caixas do carro, a ajudarem-nos, e de repente ajudam-nos, olha, há aqui uma moradia que vai estar à venda e que é uma boa possibilidade de negócio, ou aquela pessoa que tem uma empresa muito fixe e há um contacto que podemos fazer. Então é espetacular o potencial gigante que está em questão de andarmos com a cabeça levantada e começar a fazer contactos e só começar a cumprimentar e olhar nos olhos. A ferramenta é uma skill básica, treino. Então, a minha filha está-me a ver a fazer isso constantemente com os senhores do lixo, com os senhores... Há um senhor do lixo que eu conheci, fiquei amigo dele aí a 50 metros de distância. Eu ia correr para a praia aqui de Carcavelos, muitas vezes até ia com o Miguel, o homem do lixo passava coisa e nós, lá dentro, nem via a cara do senhor. Sim. Então começámos a fazer, ele levantava um braço, nós levantávamos outro, tal, e depois começámos a correr mais perto, ir lá ter com ele. Entretanto, o senhor até para lá o trator perto da minha casa, que tem lá Cascais Ambiente, passa lá, então é uma relação, como é que está a tua filha, como é que está? Estamos amigos. Começou por uma cena ao longe, uma pessoa espetacular, 5 estrelas. Isto depois pode acontecer uma situação, já nem estou a pensar no que é que podemos vir a ganhar, mas é o início de uma amizade ou de uma pessoa que nos pode ajudar em qualquer outra situação que precisamos, não é? Portanto, é uma ferramenta que é muito importante. O olhar nos olhos quando vocês estão a jantar com os vossos filhos, a comunicação, o trabalho em equipa, o saber pedir ajuda. É uma ferramenta brutal que vocês têm que treinar os vossos filhos a fazer e começa pelo vosso exemplo. Se eu estou com muito stress, se eu estou com muitas dificuldades, eu mais de pensar de como é que eu vou resolver isto, eu tenho que pensar quem é que me pode ajudar a resolver isto. Porque eu não tenho que pegar naquilo sozinho, eu posso pedir ajuda. Então divide stress. Investidores que têm muitas empresas e que mexem com milhões e milhões de euros, eles não têm o stress todo para eles dividem stress, espalham stress por várias pessoas boas, de confiança, e é isso que temos de fazer a nível de relação, ter amigos, ter família, ter a academia. Nós queremos dividir stress convosco, peçam-nos ajuda, nós vamos os ajudar, para a carga não ficar toda em vocês, então temos de trabalhar esse princípio da relação, ok? Então quanto mais estressados vocês estiverem, comecem a dividir stress com família, com amigos, com parceiros, o que for. Portanto, é um princípio para nós muito importante e é um game changer a nível de formação. Okay? Mais de falarem de escola, treinar esta parte. Só olhar nos olhos, um bom aperto de mão e um sorriso abre muitas portas para muita coisa. Entrar aqui com a questão que estamos a treinar crianças para o mercado de trabalho ou para o mercado de empreendedor. Então, mais do que tempo, valor. Não interessa estudar em 4 horas. Interessa é ganharem o conhecimento.
aprenderem a matéria. E há muitos miúdos que simulam a estudo em casa ou até aqui. Estamos a treinar isso para agradar ou para fingir que estão a ser produtivos e não queremos que entrem no mercado de trabalho só porque vão estar das 9 às 5, não produziram, fazem imensas pausas. Aparentemente parece que estão a trabalhar, porque estão na secretária, estão nas coisas, andam ali, mas depois daquele espremido não é nada, não é? E nós adultos sabemos que isso acontece nas empresas. Portanto, se cá depois vamos falar de horas produtivas, cá foram 4. Então é isso que temos que ensinar, é produtividade. As pessoas têm uma ideia que produtividade é sempre fazer coisas positivas. Produtividade é fazer uma coisa com a qual eu me comprometi a fazer. Se eu defini passar a tarde toda no sofá a descansar no sábado, deito-me no sofá para descansar, mas estou com os e-mails e estou ali também a mandar uns e-mails. Eu não estou a ser produtivo porque eu defini descansar. Então isso é não ser produtivo. Às vezes achamos que produtividade é só fazer coisas de crescimento, ou trabalhar, ou o que for. Produtividade é, eu combinei ir correr, vou fazer desporto, então fui correr, fui produtivo. Se eu estou a ver um filme com os meus filhos, estou ali, não tenho telefone, então estou a ser produtivo com isso. Ser produtivo, dormir bem, 10 horas de sono, 9 horas, então desliguei-me das tecnologias, deitei-me cedo, dormi, então fui produtivo. Então é muito isto de fazer aquilo que nós nos comprometemos a fazer. E mais do que trabalhar por tempo, ensinar as crianças a trabalhar por objetivos, por valor, acrescentar valor. E isso eles também têm que começar a ver-nos a fazer isso. Há muitos pais que nos dizem: Marcelo, eu não o vejo a estudar ao fim de semana. É aquilo que falámos um bocado do mindset que existe em outros países. Então, mas nós adultos gostamos de levar trabalho ao fim de semana para casa. Então o fim de semana é momento de família. Então sejam produtivos durante a semana, para chegarem a casa, a mochila fica arrumada e eles vão estar a curtir a família com os pais. O fim de semana é para descansar, é para fazer desporto, é para curtir. Então é este processo educativo que nós queremos desenvolver. No secundário é preciso trabalhar um bocadinho mais ao fim de semana. Um bocadinho mais. E depois também depende das áreas. Mas até ao 9º ano, não metam os vossos filhos a trabalhar à noite e ao fim de semana, porque não é preciso. Eles têm que ser mais competentes aqui. E nós aqui estamos do vosso lado para meter mais carga aqui também, ok? Porque essa parte já não é tanto um treino individualizado, é ajudá-los a terem as competências académicas que falámos ao início e nós aí podemos ajudá-los. Pronto, este princípio para nós é muito importante, a produtividade. Exatamente. Eu acho que o ponto começa pelo início também da abordagem, que é muitos pais falam mais do talento, ele não é bom a matemática, ou ele tem este tipo de dificuldade e esquecem-se de analisar a atitude. A atitude, ele está-se a esforçar o suficiente, porque eu posso não ser bom a matemática, é um facto. Tenho ali dificuldades a nível de raciocínio, o que for, não é tanto a minha praia. Mas dentro disso está a existir um esforço, desde os cadernos, desde o compromisso com a professora, o apresentar bem os exercícios, são coisas que ele consegue fazer independentemente de ter jeito ou não. Eu estava-lhes ontem a dar o exemplo, eu posso chamar 2 alunos, um de 5 e um de 2 à minha frente, e vou pedir para abrir os 2 cadernos, os cadernos da disciplina, porque é que o de 5, que é, a análise que se faz é, mas ele tem muito jeito para a matemática ou para a história. Porque é que o aluno de 5 tem um caderno impecável com as lições, com as datas, tudo organizado, e o aluno de 2 não tem? Isso não tem a ver com talento. Qualquer pessoa consegue passar do quadro as lições e ter o caderno em dia. Então, o que nós vos desafiamos aqui a fazer é não entrar nessa linha do resultado e não ter jeito, porque existem tantas outras coisas para trabalhar a nível de atitude que depois, como consequência, trazem o resultado e que não são faladas. Por isso é que quando nós mandamos os feedbacks, queremos mais falar de atitude do que propriamente da dislexia, de que não tem jeito, de que isto e que não gosta. Não, vamos falar de atitude. Ele chegar a horas é uma coisa que ele consegue fazer e tem que fazer. Ele controla, independentemente de ter jeito ou não para o desporto, ou ter jeito ou não para a matemática, ou gostar ou não. Então, a atitude é a garra de fazer as coisas. Okay, está difícil, mas eu vou fazer. Não tenho jeito nenhum, mas eu vou continuar. Eu tenho dor, mas vou persistir. E depois confunde-se talento. O talento muitas vezes era uma pessoa que não tinha jeito e que passou a ter porque se esforçou. Não é? Portanto, eu posso olhar para a Raquel, que sei que vai nadar ali para o alto mar. Eu não tenho esse hábito de natação em alto mar. Posso achar que é um talento que tem, mas foi desenvolvido com muito esforço. E agora eu olhando a nadar, aquele é um jeito, tem ali um jeito enorme. Eu não nasci assim. Não, então vamos falar do que é que houve por trás a nível de atitudes para conseguir ter aquele talento. E não se fala muito nisso. Estamos mais a falar do resultado. Ele não é bom, ele tem dificuldades nisso, é a dislexia, é este o ponto, é o vocabulário. Então há tantas micro coisas que têm que se trabalhar a nível de atitude que não são faladas e não são exigidas. A coerência é não estar em piloto automático e não estamos em modo bombeiros. Um dia fazemos castigos, outras vezes gritamos, outras vezes
somos muito queridos e deixamos passar, porque estamos muito bem, estamos de bom humor. Então isso não é nada coerente. É ter uma postura de antecipação. Eu vou agir desta forma nestas situações e eu não vou estar em reação. Reação é quando já estamos a apagar os fogos. Então vale tudo um bocado, a casa está a arder. A antecipação é tentar perceber como é que eu vou sequer possibilitar que o incêndio comece. Então é preciso definir primeiro os princípios e definir, ok, nestas situações eu vou agir desta forma. Quando acontece a situação eu já tenho isso. Então por isso é que eu estou calmo. Eu sabia que esta situação ia ocorrer, eu estou bem, consigo estar bem a nível emocional, preparei-me para esta situação, então vou agir desta forma. Então o polícia não inventa a multa naquele momento. O polícia há um trabalho antes de, quando isto acontecer, alguém for apanhado com o telefone, é 120 e o polícia faz aquele momento chato e está feito. Ok? E também é importante eles saberem, né? Já sabes que É isso. isso vai acontecer. É os pais estarem em freestyle. Hoje é 120. Amanhã é 10 euros. Hoje deixa passar, vá. Criar código da estrada e sistema de multas, vais ter uma analogia e ser coerente. Eu vi um pai no outro dia comigo, contou-me que havia um sistema de multas em casa por cada tarefa que ele não fazia, que eu tinha que pagar. Eu fiquei logo muito interessado naquilo. Só que depois o que eu percebi é que o pai depois não conseguia cumprir com aquilo. Às vezes tal, outras vezes pedia. Então ele depois começou a não levar. Mas o sistema é brutal. Agora depois tem que haver a tal consistência nas coisas. Porque senão eles não ligam nenhuma. Isto é uma ideia de agora, não vai resultar. Sem dúvida, sim. É o que também estamos a sentir também no desporto, noutros clubes que também trabalham connosco e treinadores. Dizem que hoje em dia as crianças até já nem querem entrar no desporto, não querem ter o compromisso de ter uma agenda de treino. Não se querem comprometer, não querem estar a ser puxados por um treinador, não querem estar a levar com momentos difíceis do treino, das lesões, essas coisas todas, então preferem não se comprometer. E comprometer é levar o combinado de início ao fim. Se é um ano, se é 2 anos, foi 2 anos. Ok, está difícil. Então vamos dar a volta, porque as coisas mudam. Depois também vêm bons momentos. E é um ponto para nós que temos muito trabalhado, talvez dos mais importantes, esta questão do compromisso, que isto depois podemos então ir para vários pontos. Compromisso na família, no casal, nas relações. É muita coisa que está aqui ligada e que notamos que os jovens, a taxa de compromisso é muito, muito fraquinha. À mínima de não gosto, saio. Por isso é que a coisa, o não gosto não é um argumento. Não gosto, mas pode estar a fazer muito bem, então temos que continuar. Eu, imensas vezes apeteceu-me desistir do futebol e a conversa durava muito pouco tempo em casa. Então, mas tens contrato, tens a combinação até ao final da época, tens que fazer. Tens uma equipa, esquece lá isso. Ok? Pronto, tentei. Então a coisa era muito, muito rápida. Portanto, é um princípio para nós muito importante. Inscreveu-se no bodyboard, faz o bodyboard até junho, julho, decide se quer inscrever-se no próximo ano. Agora, sair a meio, só porque está frio, okay. Mentalidade de investidor, trabalhar a longo prazo, deem projetos aos vossos filhos, vai haver uma data de falhas. Nós aqui no clube estamos a tentar os mais novos pegarem nos projetos e é óbvio que vai correr mal, vai haver falhas, mas não podemos ficar assustados com isso e voltar a querer que nós temos o controle, eles têm que se desenvolver. Falham, vão aprender, vão ficar cada vez melhores, resolver os problemas. Normalmente, quanto maior o problema que eles resolvem, maior o retorno lá à frente. Portanto, quanto maior o fracasso que eles também estão a viver, se é uma coisa grande, assim, emocional, se eles superarem isso também vão ter uma recompensa muito grande. Portanto, o fracasso está sempre mascarado de um crescimento lá à frente. E sentimos que os pais muitas vezes não querem que eles sofram, ficam muito assustados com uma falha, com um problema. E é ali que está um portal gigante de crescimento. Tem que entrar lá para dentro e sair. Então não os protejam, porque senão eles nunca vão ficar fortes. Eu quando dou as palestras de empreendedorismo, a primeira coisa que eu lhes digo, porque agora anda muito na moda o ser empreendedor, em cada 10 empresas que abrem, 9 morrem no primeiro ano. Para não parecer que isto é tudo muito giro, isto é difícil, contratar pessoas, ter o compromisso, definir um projeto e levá-lo até ao fim. Portanto, eles têm que perceber estas coisas todas. E pronto, e nós falamos logo disto muito de início e é para nós um princípio essencial, esse aí. E para confiar temos que ter provas de consistência. Sim. Nós ajudamos-os imenso nesse trabalho aqui. Nós não estão todos os pais nesse pack, mas damos 16 feedbacks por mês. Vocês têm que brincar com esses feedbacks, ele vai-vos abrir, eles vão abrir a boca para vos pedirem qualquer coisa ou para negociar e vocês, olha, tenho aqui 16 feedbacks bons. Então vamos lá falar sobre isso.
Não estás a fazer a tua parte. Então esquece. Volta lá com uns 16, na boa, 20, que depois começamos a conversar. Consistência. Porque há miúdos depois vêm-me isto não está bem trabalhado em casa. Mas um miúdo está só a fazer as neiras aqui. Trabalha 2 dias, a mãe fez ali uma medida fixe, tal. 2 dias depois, ele já me portei bem 2 dias, já teve. 2 dias. 2 dias não é nada, e nem foi nada espetacular o que ele fez, em termos de mudanças. Tem que haver consistência, definir bem qual é que é o padrão, qual é que é o target que vocês estão a jogar, para depois eles perceberem. Meritocracia, eles têm que ter, que é o que esta geração também está a perder um bocadinho, quer logo ter as recompensas primeiro, antes de fazerem a parte deles de forma consistente. Então é muito giro a parte da negociação. Isso também é giro ter essa parte quando eles me vêm pedir coisas, quando eles vão pedir coisas, então bora lá negociar. Em vez de logo dizer que não, o que é que tens em cima da mesa? Olha o meu quarto, está impecável. Olha as minhas notas. Olha as sessões da academia. Então vocês aí, então vá, bora lá. O que é que queres? Então, há outros que ainda estão-me a pedir, vá, tchau, não consegues. Tens hipótese, tens de trazer mais cartas. É um jogo de cartas. Tens reis, tens as, tens valetes ou tens cartas baixas. Então isto é um jogo giro. Vocês estiverem bem emocionalmente para fazerem este jogo da negociação, também é um grande treino, porque estão a ajudá-los a negociarem, porque eles vão ter que negociar um dia no mercado de trabalho. O que é que eles entregam de valor? O que é que eles dizem? A escola não serve para nada em algumas situações, pode ser que há matérias que não vão servir, que eles não vão precisar, mas dá-lhes muitas cartas para eles poderem jogar e negociarem coisas com os pais. Então vocês aproveitem também esse treinamento para fazer isso com eles. Ok, então o que é que tu estás a fazer da tua parte para poder estar-me a pedir isto? Agora, os ténis novos não podem aparecer sem uma lógica, o telemóvel novo, o iPhone, não pode aparecer sem uma lógica. Quer dizer, estamos a falar de muitas coisas que eu acho que eles nem se apercebem de onde é que aquilo veio e quanto é que custou. Pronto, apareceram uns ténis da Nike 90 euros, porquê? O que é que houve de consistente para tu mereceres isso? Meritocracia. Começar a ver a questão da capacidade e da idade e começar a dar-lhes a responsabilidade de serem eles a tratar das coisas deles e os pais começarem a sair de cena aos bocadinhos. Treinam um bocadinho, faz e começam a sair. Se ele esqueceu do equipamento ou do livro, nós ainda temos pais que vão à escola a seguir e vão levar os sacos e trazem um almocinho. Qual é que é o problema dele ficar uma vez sem almoçar? Ou então ele depois vai ter que trabalhar outra competência que é, ok, não tenho almoço, não tenho dinheiro, liga aos pais, os pais dizem, safa-te. Ele vai ter que nos ir pedir dinheiro. Vai ter que pedir dinheiro, se calhar pedir fiado ali no quitanda, porque já o cumprimenta várias vezes e sabe, olha, eu sabe porque é que eu sou ali da academia, venho aqui todas as vezes, então hoje posso não pagar e levar o almoço. Então a quantidade de treino também está aqui. Se os pais aparecem logo, eles não estão a treinar, sabe-te, vai pedir dinheiro a alguém, vai vender qualquer coisa, faz qualquer coisa. Então tudo é treino, começam a ver o potencial que está aqui e os pais arranjam logo a solução muito rápida. E há responsabilidades que eles já podem assumir porque já conseguem falar. Para umas coisas então falam muito, já sabem andar, já sabem se mexer, querem sair à noite e querem chegar tarde da casa, então já podem ter o quarto arrumado também. Então, essa do quarto eu adoro. Quando vêm pedir coisas, vocês podem logo falar essa. Tem lá o teu quarto como deve de ser e depois vamos falar de sair à noite e de outras coisas. Porque primeiro não sabes fazer uma coisinha básica e estás a querer falar-me de vir chegar a casa às 3 da manhã. Então eles começam logo a entrar ali em sentido também. Lembrem-se dos princípios, servem como são um farol. Vocês, os pais, quando estão na dúvida numa tomada de decisão, perceber, ok, o meu filho está-me a pedir para desistir do futebol agora, até estou com pena dele, o treinador é mesmo muito chato, está difícil, mas eu tenho um compromisso da consistência, tenho o princípio do compromisso, então bora lá que estamos a treinar isto. Então os princípios ajudam mesmo a definir aqui o farol para quando os pais estão perdidos. É excelente. E escrevam os vossos princípios, falem dos princípios à mesa, é muito importante. Aqui agora de técnicas. Isto parece uma ferramenta muito teórica, mas é uma ferramenta muito prática e muito poderosa. Eu quero que o meu filho tenha determinada mudança de comportamento, quero evoluir, eu vou escolher um ambiente onde o vou colocar e esse ambiente está carregado desses exemplos, dessa energia, então ele automaticamente só estar ali a respirar aquilo. Em que existe também esta técnica muito boa a partir dos 12, 13 anos, até aos 12, 11, 10, isto agora está a mudar um bocadinho, a questão da pré-adolescência parece estar a começar mais cedo. Os miúdos até aos 10, 12, os pais são deuses, não é? Os pais dizem, andam ali atrás dos pais e aquilo é uma verdade quase absoluta. A partir daí os pais começam a sentir uma frustração enorme, começam a dizer uma coisa e aquilo não vale
quase nada. Até dizem direita, os pais eles dizem esquerda, porque eles estão muito a começar a construir a liberdade deles e eles desafiarem os pais de maneira interna, ainda com pouca maturidade emocional, de começarem a sentir essa liberdade. Então começam a confrontar os pais. Então, mais do que vocês estarem a ir para o confronto constantemente, escolham um ambiente onde essas coisas que vocês valorizam, essas competências, esse mindset, o que for, vocês vão permitir que esse ambiente seja trabalhado na criança, não de forma direta, mas de forma indireta. Então, são outras pessoas, são outras referências que estão a trabalhar para vocês e estão a dizer as mesmas coisas. Então, influencia o ambiente onde o vosso filho está. Então, automaticamente, se o ambiente for mais positivo, vai crescer. Eles aqui não podem estar ao telemóvel. Falamos de uma data de coisas diferentes. Então, os colegas todos, nós já temos miúdos a criar aqui projetos de venda. Vendem livros, vendem... Então, na semana passada, apresentaram uma nova ideia de negócio aqui. Os miúdos começam a ter estas sementes. Depois, mas aqueles andam a ganhar dinheiro. Então, eu também posso ganhar. Então, fizeram agora um projeto que querem fazer lanches aqui na academia, ter uma banca de lanches. E é bem, nós temos que ir ao café lá atrás. E então, estou aqui com uma ideia. Portanto, só o ambiente começar a estimular e eles veem o que é brutal. E se vocês podem aplicar isto também na vossa vida. Eu vou dar um exemplo que está a acontecer comigo. Eu quero começar a correr. Não há espada nenhuma a correr. Mas a nível de condição física, gostava, dá-me jeito, preciso, também jogo futebol ainda. O que é que eu vou fazer? Não tenho essa motivação ainda. Então, mais do que eu estar a depender de mim, então eu fui escolher um ambiente, buscar 2 amigos meus que estão Ironman, querem fazer, então, grupo do WhatsApp, e estou sempre a levar com eles. Nunca tinha feito uma meia maratona, não tenho condição física, fui correr com eles 21 km, fiz. Eu na minha ótica não tinha condição física para fazer aquilo, mas eles não me deixaram desistir. Comecei, até aos 15 km fiz mais ou menos bem, a partir de estava a morrer, completamente, e vinham os gajos a fazer-me assim voltas, iam ali a brincarem, bora e fiz. Portanto, só a força do ambiente é brutal, o mindset, para cima, eu não estou a fazer nada, eu estou a ser empurrado. Só porque o ambiente é espetacular. Estou ali, o piloto, eu estou ali, eles é que têm a cabeça. Eu estou a ir atrás deles e estou a crescer com eles. Portanto, estou a ter menos desgaste, só usufruir do ambiente. Há pessoas que são auditivas, pessoas que são visuais, outras são sinestésicas. Não vale a pena estar a encher uma pessoa auditiva de imagens portanto, a forma como comunicamos tem que ser adaptada. A escola muitas vezes tem dificuldade em fazer isto. Há escolas boas que já conseguem fazer, mas estou a generalizar. E nós temos também que perceber qual é que é o sistema de representação do nosso filho e conseguir adaptar. E há pessoas que precisam muito do toque e do abraço, quando estamos a falar, são os sinestésicos. Então, não querem saber do que é que tu estás a dizer, querem saber há ali o contacto, há ali o calor. Outras pessoas, são os auditivos, temos que trabalhar mais o tom de voz, o falar, mais a parte verbal. Os visuais temos que também dar estímulos muito mais quando estamos a ter a ideia de os pôr a visualizar o que é que nós queremos, senão eles não vão chegar lá. Portanto, é muito importante vocês também estarem atentos. Isto também há sistemas que vocês podem tirar da net e eles preenchem aquilo com cruzinhos e já dá para ter uma ideia. Mas não é uma coisa difícil de perceber se vocês também estiverem atentos e faz uma grande diferença. Sim. Há pais que se calhar têm que ter aquela técnica. O meu pai fazia isso comigo, foi das vezes que mais resultou, outras vezes ele estava a falar e eu não estava a ligar nenhuma. Quando é que eu ligava? Quando ele me chamava à parte, ia dar comigo uma volta à rua, íamos dar uma volta gigante a pé. Então o sinestésico estava ali comigo, dava-me a mão, íamos a falar e aquilo ali estava a entrar tudo, estava a ver essa ligação, eu sou sinestésico. Então existe esse momento em que a comunicação está a passar. Se está só a falar sermão, a minha cabeça estava noutro sítio, ok? Então se existisse o contacto físico ainda por cima daquilo, daquele momento de andar, ainda mais poderoso era. Portanto, tentem também ser assim curiosos e adaptar. Vocês sabem o sistema de comunicação? Qual é que é a percentagem para uma comunicação bem sucedida? Acho que é, como é que é? 30, aqui é 38, 55 e aqui é 7. Não, está muito mal isto. Está assim, estava distraído. Mas é assim. Ok, 7. Ok. Isto é corporal, tom e... que era 7. Verbal. Palavras. Nós vemos aqui, vou estar a generalizar, uma parte dos pais estão sempre a investir nesta.
depois passam para esta, mas um bocado já nem é um tom a usar bem o gráfico da comunicação, é o gritar, isso já não é bem a usar o tom. Às vezes temos que gritar, se uma criança estiver a atravessar a estrada e puder ser atropelada, temos que mandar um berro. Porque ela não se pode gritar, depende. Às vezes temos que também um empurrão se ela se vai atirar do primeiro andar, está empoleirada, temos que... Dessas coisas também temos que ver de acordo com qual é que é a consequência que está associada. Mas vejam bem, comunicação, se o potencial de comunicação está na parte corporal, porquê é que se perde tanto tempo nos sermões e nas palavras? Quando é a ação. Os pais têm que investir em ação. Uma medida, uma estratégia que tenha um comportamento para a mensagem passar. Porque só falar não passa. Eu vejo aqui um exemplo muito óbvio, que é os pais vêm buscá-los e ficam no carro. Ou ficam parados assim, Sebastião, vem! Sebastião, o que é que eu estou a comunicar a nível corporal? Tens de vir, estou cheio de pressa, Sebastião. Tens que vir. Bora, rápido, que a mãe ainda tem que levar o Martim ao futebol. O que é que eu estou a comunicar só a nível corporal? Não, estou a comunicar. O que é que eu estou a comunicar? Eu estou a comunicar. Não há pressa. Posso esperar. Então, isto são bem aqui a confusão. E por isso é que nós queremos muito mais que os pais façam ações, porque ações implica corpo, movimento. O tom de voz também é muito importante. Às vezes temos de dizer aquele não, com mais... Não é não. Mais intensidade para a mensagem passar. Então, este gráfico, bem trabalhado, e vou-vos dizer, isto dá para fazer. Às vezes, eu comecei a aplicar isto com a minha cadela, mas é verdade, a minha cadela, eu moro mesmo ao pé da praia e levo-a para a praia. Eu nunca na vida, sabendo disto, eu vou estar a chamá-la, ela anda sem trela, vai ali à praia às horas que pode ir, não vou estar, Olívia, parado, quando ela começa a brincar, não é? Chamo uma vez, e agora vou usar a parte da comunicação. Olívia! E começo-me a ir embora. Quando ela era bebê, claro que ela ficava ali um bocado esquecida, depois começava a levantar a cabeça, não me via, e à minha procura. Porque eu, a nível corporal, o que eu quero pensar é que eu quero me ir embora. Então não fico parado a chamar. Pareço um maluco. Eu estou a comunicar exatamente o contrário. Estou só o que é que ela interpreta? Olha, o gajo está ali paradinho à minha espera e está-me a vir a brincar. É o que ela interpreta. Portanto, é exatamente o contrário. Um senhor depois viu na praia, o cão estava a passear e ele nem tinha visto eu fazer isto com o cão. Pá, o meu cão... Não, ele viu-me a fazer e depois perguntou-me. O meu cão, o seu está muito bem treinado, anda sempre atrás de si. Então, olha, experimente lá andar até ao final da praia. Começou a andar, o homem cada vez mais longe, o cão ficou ali ao pé de mim, eu assim, porra, isto não está a resultar. Então começou a andar, o cão de repente, viu o coelho. Porque os miúdos também precisam disto, perceber, ok, há uma ação, não estamos só na parte do falar. Então, a nível de medidas educativas, não só a nível de só passar a comunicação, tenham estratégias que implicam uma ação, porque a ação é corpo, é movimento. E os miúdos aprendem assim, a comunicação só passa assim. Nós, quando damos importância a este trabalho de equipa, não podíamos estar a falar disto tudo que estamos aqui a falar em posts e mandávamos informação para vocês. Então, dão importância, estamos cá sábado, vamos estar cá domingo. E não temos os pais todos que gostaríamos no evento. Se cá vamos abrir mais 2 vagas. Então, porque é importante? Então, a nível de corpo, como é que eu comunico isto? Estou cá, estamos cá todos, estamos aqui a investir a energia. Não adianta só dizer, eu gostava muito que os pais se envolvessem mais. Palavras. Então, o que é que eu estou a fazer a nível de corpo, de movimento, da ação? Então, isto temos que trabalhar. Esta ferramenta é super poderosa. Comecem a brincar com isto. Vejam como é que o vosso corpo dá. E naquelas medidas mais das brigas emocionais, quanto mais tranquilos vocês estiverem, como o sorriso, brincar com o humor, brincar com a parte da linguagem corporal, porque eu digo, não é não, e viro, eu estou a comunicar, já acabou a conversa. Aqueles pais continuam ali, mas eu já te disse, porque tu não podes fazer isto, e não sei o quê, estão ali, o que é que eu estou a comunicar? É que se calhar ainda há possibilidade, ele está a ver, olha, ainda está aqui, ainda talvez seja possível, não é? Ainda está aqui à minha frente, corporalmente ainda há uma porta aberta. Então, se já não está aqui, e é um não, tchau, vou-me embora, e se estou descontraído e mando um sorriso também, ainda mais fácil fica. Portanto, esta ferramenta, comecem a brincar com isto, dei-vos a prova que funciona com animais, dá para fazer isto com crianças, é na boa. E eles, claro que às vezes, ao início eu assustava-me, ela não me via, depois eu escondia, porque tem a ver, a longo prazo, o que é que eu queria? Está, investidor. O que eu quero é treinar isto para, no limite, ela andar atrás de mim. Eu ando todo contente. Ao início eu perdi um bocado de tempo com isto. Ela perdida, andava ali, isto não resultou logo à primeira, mas também foram para aí umas 10 vezes. Depois agora anda contente atrás de mim. E é isto que nós temos que ter
pensar mais à frente. Ao início corre mal, não é pensar a técnica não funciona. Não, é vamos ter a consistência também, vamos melhorar, é porque às vezes o corpo pode ainda não estar a funcionar da forma certa. E pronto, é isto. Next. Então, se já está a haver muito conflito em casa, muita discussão, muita briga, muito grito, não? Então, comecem a organizar a vossa vida, onde é que vocês vão buscar energia durante a semana, converter, captar energia positiva para vocês. Vocês já têm esses momentos quando vão fazer desporto ou estão bem, chegam e parece que aquilo pode estar um caos em casa e vocês estão muito porreiros. Tal, aquilo é uma brincadeira e tal, muito queridos e aquilo sai-vos tudo bem, não é? Então é perceber como é que é a energia. Estamos com energia, como é que está a nossa bateria. Então, perceber, se eu estou cá em baixo, provavelmente eu vou estar a ver tudo de uma forma negativa, não estou a fazer ressignificação, não tenho essa capacidade ainda, porque estou com a bateria em baixo, então vou ver tudo negro, não é? Vou estar a levar tudo, vou extremar muito mais, vou levar coisas a peito. Aquela criança, se calhar, não está a desafiar, está só a ter o comportamento normal da idade. Então, perceber que tem que carregar energia. Por isso é que começa nos pais. Os pais não podem só fazer tudo pelos filhos, também têm que fazer coisas por vocês. Vão se divertir, vão beber uns copos de vez em quando, façam desporto, vão andar a pé. Tentem perceber de que forma é que vocês carregam energia mais rápido. Okay? Pois é cada um conhecer a sua paixão. Eu jogo futebol todas as sextas-feiras. Aquela hora das 7 às 8, aquilo dá-me um boom para a semana brutal. Não é preciso cá muito mais. Que aquele momento jogo futebol, depois vou beber umas cervejinhas com os meus amigos, está. Então aquele momento é um momento de carregar. Posso estar mais preparado para enfrentar com as dificuldades, porque eu consigo perceber isso. Até a nível de trabalho, quando eu estou mal, começo a agir. Então temos que ter essa inteligência emocional. A inteligência emocional carregar baterias, ok? Desenvolvam isso. Vocês sentem que têm momentos para vocês, para ter energia, para ir buscar energia. Comecem com 1 horinha por semana. Bem, é muito importante. Combinem com uma amiga e vão com um amigo e vão fazer qualquer coisa ou viajar. E pronto, quando normalmente estiverem com falta de recursos, com falta de energia, se calhar é um bom momento para adiarem o conflito com o vosso filho e perceberem que é mais uma cena vossa do que propriamente deles. E o que é que eles interpretam muitas vezes? Eles também nos dizem aqui. E nós conseguimos ver isso. Quando os pais estão aos berros e chateados, o que eles veem é, ok, eles estão a aliviar em mim as frustrações do dia. Não é, eles não querem genuinamente que eu melhore aquele ponto. Eles estão ali a sacudir pressão. Então, depois acaba por isso depois entra muitas coisas aqui. Eles depois não levam a sério uma data de coisas, assim, quando vocês estão calmos. Então, eles têm que conseguir separar. Não, quando estamos a educar, tentem fazer isso quando estão cheios de recursos. Eu estou a dizer que é fácil. Okay? Mas por isso é que eu valorizava, e eu tenho isto ainda na minha memória com estes anos todos. Quando o meu pai ia dar a volta a pé comigo, não foram muitas vezes, mas foram, e aquelas é que marcaram. O pai fazia bancos, trabalhava imenso, era mesmo um ritmo alucinante. Temos 4 filhos. Mas aquele momento, acabámos o jantar, vamos dar uma volta a pé. Então aquele momento era um momento muito importante. Então é isso que nós temos que perceber, se vocês também estão com baterias, para também fazerem uma abordagem diferente. Porque ele vai-vos levar muito, olha, está a dar uma volta a pé comigo, sentou-se aqui, olha, vamos dar uma volta de bicicleta para a semana e vamos falar os dois um bocadinho. Isto é diferente, isto é uma abordagem diferente, não é daquela de sacudir pressão. Ok? Então, para isso temos de ter energia. A energia tem a ver com as vossas paixões, tem a ver na vossa crença interior, que também se fala muito agora, mas é aquilo que vocês voltarem a brincar, voltarem a fazer coisas que vocês gostavam. Ok? Sim, mas está a ganhar credibilidade também junto dele. Ou então vai ele andar de bicicleta sozinha. Pronto, é isso. Para ter o seu momento. Exato, e vai ali no banco de trás a chatear-lhe a cabeça. Tens que melhorar isto, tens que fazer isto. Ele vai ali a pedalar a tentar fugir da mãe e a mãe está presa no banco de trás. Vamos em qual agora? Ok, isto é neurociência, está provado. Ai, o meu filho não se lembra de nada, a matéria não fica na cabeça. Mais do que investirem, contra nós falamos, mais do que investirem em explicações, em academias, metam-nos a dormir bem. Porque a parte da memória de longo prazo é feita quando dormimos. E o sono profundo, o sono de qualidade,
é feito ali antes da 1 da manhã, nas melhores horas de sono, às 9, 10, 11, meia, equivale a 2 horas a nível biológico. Cronologicamente estamos a dormir 1, a nível biológico equivale a 2. A partir da 1 da manhã começa a ser igual. 1 hora cronológica equivale a 1 hora biológica. Portanto, vejam bem, o miúdo que se deita ali às 9, 10 está a dormir o dobro a nível biológico de ficar mais forte. E eles precisam disso para a memória de longo prazo. Os adolescentes precisam dormir muito mais tempo. Às vezes nós achamos que eles estão a ser preguiçosos, mas eles precisam para aí uma das 10, 12 horas de dormir. Portanto, também não estamos a analisar tudo como falta de postura, porque o corpo deles está a crescer imenso, está tudo a alargar, não é? E então eles precisam dormir muito mais tempo. E a parte de quando querem rendimento escolar ou um rendimento para outro tipo de situações, só o dormir bem é uma ferramenta brutal que é inegociável. A trabalhar isto a nível de corpo, lá à frente, é começar, malta, desligar coisas, tal, aparelhos off, dei um exemplo, vamos ligar, não quer dizer que depois os pais possam ter que fechar algumas coisas, mas também a casa tem que ser trabalhada nesse exemplo, porque senão se há muitos estímulos que não são coerentes é mais difícil. E nós vemos aqui que há miúdos que estão muito cansados, não andam a dormir bem. E provavelmente vão para a cama com os telemóveis, deitam-se tarde, acordam e têm logo o aparelho ali junto à mesinha de cabeceira. Portanto, a memória de longo prazo não existe. E nós estamos de uma semana para a outra, estamos a perguntar aquilo que tinha ficado bem na sessão e não fica. Lembra-se quando fazíamos diretas, quando estudávamos, às vezes queimávamos aquela noite, estudávamos tudo no dia seguinte no exame e depois não nos lembrávamos nada, porque não foi feita a memória de longo prazo, foi feito um estudo para curto prazo. E ali demos e depois já não nos conseguimos lembrar. Portanto, o sono é mesmo muito importante. Não, a consequência é uma coisa que é premeditada antes, é tal multa que foi definida antes e que é um bocado adaptada também à situação, ao comportamento, se são coisas graves, então temos que ter uma medida mais assertiva, temos que ter uma multa mais forte, há outras que podemos deixar passar, também não levar tudo a sério. E a consequência é algo que está combinado de antemão. Nós adultos temos isto, nós andamos todos a querer ter performance e a trabalhar e a cumprir horas, temos medo de consequências. Podemos ser despedidos, podemos perder regalias profissionais. Portanto, se nós temos esse sistema e ninguém nos anda sempre a dar palmadinhas das costas a dizer bora, e tens de trabalhar melhor, e tens de fazer isto, e tens de melhorar aquilo, os miúdos precisam muito mais de consequências do que propriamente avisos e sermões e votos de confiança. Isso é uma vez, duas, eles já sabem essa escola toda, a maior parte deles. As consequências é, ok, fizeste isto, partiste, bora, vamos lá ver quanto é que isto custa. Não é fazer isto de vez em quando. Ok, partiste o vidro, bora. Vais à net, vamos ver, vens com o pai, vamos ver quanto é que custou, vamos pagar isto. Mas eu não tenho dinheiro. Então vamos ver como é que é das mesadas, do Natal, ou vais criar um projeto para pagar isso. Então, isto é uma consequência. Enfrentar o problema, ter que pagar o que roubaram, se calhar ir à polícia e levar o miúdo a falar à polícia do que é que fez, e a partir daí... Não, mas são coisas que têm que ser feitas de acordo com a... Portanto, consequência, normalmente pais que trabalham muito a nível de consequências são pais também que estão com inteligência emocional, estão preparados para lidar com estas situações. Castigos é em modo aleatório. Sai-me esta e vou fazer, na semana seguinte já não tem nada a ver, já estou a fazer um castigo diferente, porque tem a ver com o nosso estado emocional no momento. Muitas vezes somos duros, outras vezes somos moles, então não tem uma lógica. Portanto, percam mais tempo, quando há uma ação disciplinar, o que é que eu vou fazer nesta situação? Quando existe uma falta de respeito, vou fazer isto. Quando partem alguma coisa, então é preciso pagar o estrago. Portanto, tenham consequências definidas, consequências positivas. Ok, há um bom rendimento escolar, há uma boa atitude, então bora lá, tens acesso a isto, há uma consequência positiva. Olha, mãe, eu gostava de não ir à academia à sexta-feira. Mas tens sessão. Mas olha, eu vou falar com eles, vou desmarcar. Mãe, eu tenho boas sessões, eu cumpro com a minha parte, deixa-me lá tirar a sexta-feira. Então é uma consequência positiva. Sim, tu mereces, tu realmente tens aqui um padrão muito bom, fala lá com eles, organiza-te e não venhas. Ok, eu funciono assim com a minha equipa aqui a trabalhar comigo. Se eles estão a merecer coisas e estão a trabalhar bem, porque é que não podem ter consequências positivas estão combinadas de antemão ou consequências negativas? Portanto, isto, se nós adultos funcionamos assim e gostamos, acho que os miúdos também merecem essa definição, ok? Normalmente também, às vezes nós podemos estar bem, a outra pessoa pode não estar e também perceber o estado emocional do outro, não é? Não é? Não temos que fazer um sorriso também quando não sentimos o sorriso. Às vezes podemos dizer, olha, eu não estou bem, agora não é o momento, então vamos passar isto para outra situação quando eu estiver mais preparado. E também perceber que às vezes os vossos filhos também chegam cansados da escola,
têm ali um ritmo grande e podem baixar ali um bocado, às vezes algumas tarefas não saem com tanta qualidade, mas perceber também que é no sítio que eles também estão mais à vontade. Agora é algumas que são mais negociáveis do que outras, perceberem que em 10 podem falhar 2 ou 3, perceber se está a fazer na maioria das vezes. Pronto, é perceber essa inteligência emocional, de vocês verem as vossas emoções e as do outro. É um bocadinho, esta talvez seja das mais importantes, que às vezes os pais querem estar muito na exigência, mas ainda não têm uma base de qualidade, uma relação de qualidade de tempo. É como nas empresas temos aquele chefe que só nos está a dar na cabeça. E raramente passa também tempo connosco, ou pergunta como é que nós estamos, e tem ali, ou tem momentos até mais íntimos. E o que é importante é perceber que a exigência, se não existir aqui uma base, uma relação de qualidade em que eles veem noutro papel do pai que se diverte, do pai que também consegue estar na brincadeira com eles, que aproveita o tempo deles sem estar com segundas intenções de os puxar ou de estimular a nível de exigência, eles conhecem muito mais, porque está a haver o tal vínculo também com eles. E o outro ponto é a questão da credibilidade. É eles sentirem que vocês estão a exigir coisas em que vocês não têm resultados, vai ser mais difícil para eles receber essa exigência. Eu aqui na academia, se quer que eles leiam, eu tenho que ser um exemplo nessa parte da leitura, não é? Até para a minha equipa. Não posso estar a dizer, eu gostava que vocês lessem e aprendessem mais técnicas educativas se eu não faço isso. Portanto, a credibilidade tem que existir, não podemos estar só a exigir sem também ter tempo de qualidade com eles. E eu acho que às vezes, fruto desta rotina muito agressiva na nossa sociedade, falta também momentos de qualidade. E os pais, sem se aperceberem, estão só na escola, escola e tarefa, escola, tarefa, escola, tarefa. Então tem que haver um transfer de, ok, eu estou com qualidade, estou com a relação em dia com esta pessoa para também estar a falar de exigência. Okay? Isso faz mesmo uma grande diferença, porque eles depois começam a perceber, espera aí, esta pessoa se está agora a exigir de mim, esta pessoa dedica-se tempo a mim, também perde tempo comigo, tem momentos de qualidade, então isto não é gratuito, porque às tantas os miúdos interpretam isto como se fosse gratuito. Os pais chegam a casa e é aquele disco riscado, então qual é que é a cena maior que anda aqui? De desfrutar a relação, porque no limite vocês foram pais ou fomos pais para também desfrutar da companhia deles, de aproveitar aquele momento e não estar só numa operação logística e de transmitir coisas e tarefas. A credibilidade é muito importante porque se vocês têm resultados então naquilo que vocês querem fazer, ele vai-vos... É uma carta que vocês podem mostrar e dizer, olha, eu tenho resultados nesta parte e estou-te a exigir isto porque eu sei fazer isto. E eles também vos levam muito mais a sério. Isto é uma técnica que vem... Isto é um bocadinho básico, mas é profundo. Às vezes as coisas básicas são profundas. Isto vem de um livro que é dos hábitos atómicos. Nós falámos isto a semana passada com os miúdos aqui na aula de sexta-feira. Também está ligado com um livro que é o Comece pelo Porquê, que falámos aqui. Muitas vezes nós estamos sempre a falar com os nossos filhos de resultados. Aqui é o comportamento. E aqui é a identidade. Então nós estamos sempre a começar daqui, fazemos isto. Estamos a falar que eles devem ter 90% da matemática, que devem ser bons alunos, que têm que ter resultados na competição. Estamos sempre a pôr a carga aqui. Mas eles têm que começar no sentido contrário. Nós temos que começar a trabalhar a identidade deles. Se eles não se veem como bons alunos, como é que eles vão começar a tirar os apontamentos e ter esse tipo de resultados? Então o que isto fala é que quando eles começam a fazer pequenas coisas, por isso é que nós queremos mais falar de atitudes do que notas dos testes ou coisas que acontecem na escola a nível de resultados, não nos interessa muito de falar disto. O que nos interessa é quando o aluno tem o caderno com as lições e tem as coisinhas organizadas. Quando o aluno começa a fazer a cama todos os dias de manhã e acorda sozinho, ele está a mudar a identidade dele. Um miúdo que acorda todos os dias de manhã e faz a sua cama e acorda sem os pais o chamarem, como é que acham que está a ser a identidade dele? Ele começa a saber como uma pessoa capaz, organizada, responsável. Quando os pais vão chamá-los, porque os pais não se querem atrasar, então vamos trabalhar a nível de resultados. E eu quero é que ele se despache, porque não quer atrasar, então vocês é que o tiram da cama, vão lá chamá-lo 10 vezes. Ok, conseguiram cumprir o objetivo, mas a nível de identidade não estão a mudar a identidade dele, porque ele não se vê como uma pessoa organizada. Portanto, todas estas coisas no desporto, cada vez que o Diniz vai fazer um treino desportivo, ele está-se a ver como uma pessoa saudável, como uma pessoa competitiva, como uma pessoa resiliente. Portanto, mais do que trabalharmos resultados, vamos trabalhar pequenos hábitos
que a pouco e pouco vão mudar a identidade. E aqui é que está o perigo, porque se nós começamos a abdicar destes pequenos comportamentos, também se instalam aqui os hábitos negativos. Ninguém se torna um fumador, diz assim, ok, hoje quero-me tornar um fumador. É assim que as pessoas passam a ser fumadores? As pessoas começam a fumar um cigarrinho. Mais um, tal. E no final de muitos comportamentos destes pequeninos, neste caso são negativos, eu mudei a minha identidade e torno-me um fumador. Eu vejo-me como um fumador. Portanto, quando vocês deixam que o vosso filho vá de bicicleta para a academia, todos os dias de bicicleta, ele começa a se ver como uma pessoa independente. Eu sou independente, vou de bicicleta sozinho. Então, se eu sou independente, sou eu que trato a minha mochila, sou independente, então começa a mudar também o sistema de crenças dele, que é a forma como ele se vê. Então, eu sou independente para ir de bicicleta para a escola, não tenho a minha mãe a fazer a mochila. Ou a minha mãe não me leva o prato da mesa quando acaba a refeição. Então, são estas pequenas coisas que são muito importantes. Não trabalhem os resultados, trabalhem mais a nível de comportamentos pequeninos que estão a influenciar a identidade deles. E quando a identidade é mudada, depois caminhamos para os resultados, que é uma consequência. Ok? Nós temos um exemplo a nível da Apple, eles não pensam, o resultado deles, se formos pensar, é vender computadores. O que é que tem de especial? Porque as pessoas compram computadores. Para comprar computadores, se fosse só esse o propósito da empresa, há milhares de empresas que vendem computadores. Eles têm uma identidade muito forte como marca, que é desafiar a normalidade, querem fazer coisas diferentes. Então o que as pessoas estão a comprar é isto, estão-se a ligar à identidade da marca, porque no fim eles vendem computadores. Ok? Portanto, é começar por aí. Então mudem a identidade deles e um exercício muito importante, não saiu esta carta, não sei porquê, que é muito poderoso, e isto trabalha-se no exército, não é? Porque é que eles vão tão fortes? Isso a saída da cama é super importante, é super poderosa. Eles acordarem sozinhos com o seu despertador e deixarem a cama com os lençóis para cima. Isso é logo começar com uma vitória. Então começam num circuito de hábitos positivo, porque o quarto começa logo também a estar arrumado, eles veem-se como uma pessoa organizada e a partir daí já vão fazer o pequeno almoço deles. Se começa tudo torto de manhã, com os pais quase irem lá com uma grua e tirarem uma pessoa que está desmazelada, que não consegue sair sozinha, não consegue vencer, a primeira dificuldade do dia, que é o vencer o despertador. Então perdeu a primeira, depois começa a ser, a cama ficou por fazer 2 derrotas, não se vestiu bem, não se organizou 3, não fez o pequeno almoço sozinho, já vem 4 derrotas. Chegou atrasado ao carro, também já estava à espera, 5 derrotas, só aqui o miúdo já começou em 6, 7 derrotas. Então é pequenas coisinhas. E o que nós sentimos é que às vezes está-se a perder estas pequenas coisas que fazem toda a diferença. E só estamos a falar da matemática, das fichas, do rendimento. E isso já sabemos, ainda mais agora como está a sociedade, que isso não vai ser o futuro. Não é? As profissões e o que está a acontecer agora não é por aí. Não é pelas notas, não é pelo diploma que eles vão ter. É muito mais por quem eles vão ser, quem eles estão a tornar no processo. Quanto mais mini hábitos ele fizer, mais esse reforço de identidade vai acontecer. Agora vamos trabalhar essa questão dos cadernos, que é muito importante. São pequenos. Eles às vezes não fazem porque acham que é muito simples, não vale nada. Uma lição sem uma data não há problema nenhum. Não é? Isso torna-se um hábito, Não pôr os maus hábitos, esse é o problema dos maus hábitos. Aqueles pequeninos não fazem mal nenhum. Hoje não vou despedir do meu filho. Hoje vou só fumar um cigarrinho, hoje não vou fazer. São coisas tão pequeninas, mas depois, lá está, retorno de investimento, o prejuízo é enorme a longo prazo. Por isso é que nós facilitamos muito com os maus hábitos, não os fazemos, e os bons hábitos também não aplicamos consistentemente, porque achamos, isto é só uma coisinha pequenina, não vai fazer nada. Mas é aquele juro composto que está a acontecer durante o tempo. Então vamos terminar, somente reflexão aqui, desafios. Agora está do vosso lado. Vocês vão escrever uma ação, ou 2, quem estiver muito inspirado, força, pode escrever mais. 10, mas é para compromisso. Façam um bocadinho este jogo aqui, de não vale a pena escreverem se acham que não vão cumprir. É mesmo uma coisa, um momento de honra. Que eu gostaria, se vocês quiserem partilhar, e isto é muito importante também, é uma ferramenta que é utilizada nos hábitos. Quando eu quero colocar-me a fazer um desafio novo, instalar um novo hábito, eu tento arranjar mecanismos de compromisso. Como eu não estava muito à vontade com o correr, é uma coisa que eu não acho piada, metam-me lá no vosso grupo. Então porquê? Porque eu estou-me a comprometer. Então começo a levar com eles. Não vais, estou a dizer que não, isso é horrível. Tipo, me disse que para entrar no grupo e agora estou a dizer que não vou correr. Então vocês agora, se vão escrever, vão ter aqui um compromisso de grupo e eu também vos vou chatear um bocado. Ok? Portanto, ou então vocês também são livres de, olha, não me quero comprometer com nada, não estou para isto, foi ótimo vir até aqui, mas pronto, tenho medo de alturas e não quero mais. Exatamente. Portanto, agora é um momento, depois vocês, quem quiser partilhar, era porreiro. Partilhar o desafio que escolheram. Podem começar? Escrever, têm todos canetas e papel, acho que a Ana deixámos aí o... Sim.
Ah, não tem esta folha. Se quiserem pôr aqui na escadinha, não sei, por acaso, não sei se tem a folha. Ah, tem. Mas é um compromisso pessoal. Você vai fazer para... É pessoal, que pode ou não ser partilhado aqui. É um compromisso, é um desafio, é uma ação que vocês vão... Para não ser fazer como eles. Não, sim, sim, metam até mais para vocês, sim, sim. Uma coisa nossa. E é bom que seja uma coisa que só depende de vocês. Sim, só depende de vocês. Que seja, pronto, depois entramos aqui. Os objetivos têm que ser possíveis de concretizar, têm que ter autocontrole, vocês têm que depender exclusivamente de vocês, têm que ter prazos, não é? Olha, são muitas coisas importantes. Pode ser uma coisa básica, porque depois entra muito esta questão dos hábitos, que é, agora que estou cheio da pica, vou começar a dizer que vou sair com os meus amigos e vou fazer isto e vou fazer aquilo. Não, às vezes pode ser só, olha, vou fazer este momento ao final do dia, que é uma coisa básica e não fazia, ou dar um grande abraço e dizer, influenciar mais essa questão do abraço. Até pode ser coisas básicas. Por isso é que os hábitos são tão poderosos, são pequeninos. Até, aliás, quanto mais simples for, melhor, porque dá mais motivação para fazermos mais vezes. E acaba por ter mais impacto a longo prazo. Não precisamos de complicar. Alguns pensamentos, algumas ideias que surgirem depois disto, estamos abertos para falar com vocês. Isto é uma maratona, lembrem-se disto, isto não é um sprint, não existe um livro de instruções, eles estão sempre a mudar com a idade, nós também estamos sempre em fases diferentes, portanto também ter flexibilidade, não levar tudo a peito. E pronto,